Fala galera, muito bom dia, estamos por cá. Você sabe que nessa câmera aqui aparece você também, né? Você já fica preparado, ó. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso 14º episódio, tá? Lembrando, galera, a gente não pode esquecer, né, Simone, das nossas redes sociais, tá? Nos sigam no TikTok, estamos no Spotify, tá? E no YouTube, tá na link da nossa... Lembrou de todos. Tá tudo lá, vai lá, se inscreve no canal e vamos que vamos. E hoje tá um episódio sensacional. Simone, eu tenho uma novidade, hein? Cara, o seguinte, nós estamos aí com o nosso primeiro patrocinador, um parceiro sensacional. A gente tá feliz demais. Hotel LM, obrigado, de verdade. Eduardo, um abraço, irmão. Olha aqui, ó, vocês não vão olhar aqui agora, porque tá aqui, mas você vai olhar depois. Mostra aí. Mas vamos que vamos, depois a gente volta a falar mais do LM. Simone, por gentileza, apresenta o nosso convidado de hoje, que é super especial. Eu quero, primeiramente, gente, que ele já zoou minhas boquinhas, né? Pra variar. Eu quero apresentar pra vocês uma pessoa que é especialista em todas as áreas de produção, de confecção, mas hoje eu chamei ele aqui pra falar um pouco de malha, do fio à estampa. Então eu quero que ele deixe de destrinchar aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas de muitas coisas que vai surgir no dia de hoje, que é o Roberto Ferreira. Aê! Seja Legal, bem-vindo, né? legal, né? Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado aí. Obrigado, gente. Então pelo fale um convite. pouco da sua trajetória para nós e para nossos ouvintes, audiência. Obrigado pelo convite, vamos lá. Eu sou o cara que, minha mãe já fazia isso, acho que meu irmão Cajá veio aqui, né? E eu falo o seguinte, que assim, desde os 14 anos eu trabalho com confecção. Então, assim, a confecção sempre foi minha paixão, minha alma. Minha mãe fala o seguinte, que de todos os irmãos, quando perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava, quero ser estilista, quero ser modelista, quero trabalhar com o que a senhora trabalha e tal, né? E aí acabou que eu fui fazendo essa trajetória mesmo, né? Sempre no bastidor das confecções grandes, né? Das marcas aí dos anos 80, 90, né? Eu passei Zump, Fórum, Cavaleiro, Apacalolo, toda essa galera aí, Elos e tal, às vezes como terceirizado, às vezes como freelance, né? E você vai aprendendo, sempre no bastidor. A gente tava conversando isso fora do ar, que sempre no bastidor. E aí nos anos 2000, a última empresa que eu passei, que foi uma empresa grande também, de jeans, eu falei, eu vou sair e vou dar minha cara. Né? E aí a gente fez a arquitetura da moda, que virou uma referência de mercado durante muito tempo, para muita gente. E eu falo o seguinte, que o meu grande trabalho com a arquitetura era desmistificar e mostrar para todo mundo que era funcionário de confecção que estava no bastidor, que ele também podia ter a marca dele. Tanto é que hoje você vê, assim, Brás, Bom Retiro, Goiânia, Santa Cruz, Brusque e tal, muita gente às vezes me chega e fala, minha marca foi inspirada na sua. Eu falo, que legal isso, cara. Então a gente fala, deu certo, né? Que a referência era essa, não era só ganhar dinheiro, era mostrar, falar, você pode, sair da costura, sai da máquina de costura e vai fazer sua roupa. É possível, entendeu? né? É possível. E era muito legal as estampas que vocês criavam, gente. Era muito assim. Eu até comentei com ele nos bastidores que eu tinha uma, ele falou, Ivan, deve ter uns 15 anos, uma que tinha gravata, porque ninguém fazia isso, né? E eu usava, sabe com o quê? Com saruel, velho. Caramba, calça saruel, você também é antiguinha. Calça saruel, você sabe que de marca? A marca era, acho que é Urban. Vocês lembram da Urban? Urban de si. Urban, que é... Sim, Urban de si, sim. É do Gladson e do Fábio. Né? Existe até hoje. O canal da Mancha também, né? Sim, é que assim, o Brás produziu grandes marcas, mas não produziu grandes grifes, né? Que existe uma diferença de peso aí, né? Quando você fala numa grife tipo Zump, Fórum e tal, a grife ela traz o peso da assinatura do dono, da assinatura da cultura daquela empresa, né? Roberto, mas você acha que isso acontece por conta dessas marcas iniciarem no atacado? Não, eu acho que é cultural, cara. Cultural? Assim, tem um amigo meu que ele defende que no Brás nunca vai surgir... No Brás, quando eu falo Brás, entenda o seguinte, em polos comerciais de atacado. Brás, Goiânia, Brusque, Santa Cruz do Capibaribe, ele defende isso. Ele fala, Roberto, nunca vai surgir uma grande marca, uma marca que tenha um prestígio grande. E eu sempre contrario ele nisso, que depois eu vou te dar exemplo de grandes marcas que surgiram ali, que têm o prestígio que elas merecem. Ele fala, porque o que acontece é cultural desses polos atacadistas só fazer dinheiro, não fazer marca. Né? E aí existe essa preocupação, não, tem que fazer dinheiro. Pagar boleto. Porque o que acontece, as margens são menores e o cara sempre está preocupado no giro e tal, não sei o quê. E essas outras marcas que viraram referência de mercado durante muito tempo, que é uma pena que muitas delas não existam mais,
elas sempre estavam preocupadas em fazer um barulho grande. Tornar o produto, roupa, um objeto de desejo. Que hoje, infelizmente, perdeu-se muito isso. Na década de 80 e 90, uma menina, um menino que tinha uma calça da Di Fiore, da Zump, da Forum, da Triton, M-Officer e tal, às vezes a pessoa ficava juntando dinheiro o mês inteiro para comprar uma calça. Eu acho que é um comercial até da Leve, se eu não me engano, mas como vocês são muito mais velhos que eu, vocês, assim, relembrem-se essa. Que quebra o carro, aí o cara tira a calça, amarra no carro, assim, pra poder puxar, fazer um resgate. Aí a moça vai com ele embora. Desculpa, Simone, eu nunca vi. Você nunca viu? Acho que é da Elos ou da Leves, né? Acho que é uma das duas. A Leves é inventor da calça jeans, né? Era muito legal, era bem assim, você queria uma calça daquela. Sim, porque ela passava o conforto, a durabilidade, tudo aquilo que vinha naquele contexto. O jeans tinha uma coisa de que ele tinha que durar muito, né? E aí, da década de 70, quando a Zump inventou a calça lavada no Brasil, né? Ela trouxe a coisa da calça lavada no Brasil. Quando ela trouxe a calça lavada, era mais legal você ter uma calça desgastada e tal. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor, né? Tanto é que tinha um slogan de uma marca que falava como é que liberdade é uma calça jeans velha e desbotada. Realmente, né? Que falava a calça jeans representava que a pessoa tinha viajado com ela, que tinha, né? É diferente, e né? ela aguentou e aí nos anos 2000, acho que anos 90, 2000, começou a história da camiseta virar fashion. Né? Foi aí que a gente entrou na coisa da camiseta. Falou, a camiseta virou um negócio fashion. Camiseta era roupa, de baixo da pessoa. A pessoa tinha vergonha de usar camiseta. Era ering branca, lembra? Era ering branca por baixo, com uma blusa por cima, ou uma camisa por cima. E de repente surgiu alguma marca que falou, a camiseta é um negócio legal. Né? E aí... Dá pra brincar aqui, surgiram marcas que faziam da camiseta uma roupa de sair. Né, da pessoa poder sair, assim, não era, a camiseta era um item só de final de semana e a camiseta passou a ir pra balada. Né? Então a camisetinha básica com o raio da Zump, a camisetinha da Elos, que tinha uma asinha e tal, começou a ficar legal. E aí surgiu uma marca, acho que foi até a Cavaleira que fez muito isso, viu? Que ela foi e colocou assim, camiseta é um item legal. Todo mundo pode usar uma camiseta engraçada, pode usar uma camiseta descolada e tal. E aí isso foi aí que a arquitetura surgiu nessa oportunidade aí, porque para você fazer camiseta, você precisa de menos capital do que para fazer jeans. E ela é muito mais rápida na produção, né? 15 dias tá dentro, 15 dias tá na loja para vender. 15, 20 dias aí, quando dá tudo errado, 30 dias. Né? E o jeans não, o jeans demora 60 dias para dar. Se der tudo certo, 60 dias. Tá tudo certo, Eu falo que o dinheiro do jeans para voltar para dentro da produção, ele demora 6 meses. O dinheiro da camiseta para ele voltar para dentro da fábrica, 60 dias ele já tá dentro da fábrica. Né? Então eu falo, é diferente. Por isso que as marcas também começaram a se concentrar muito numa camiseta, porque a marca ela cresce muito rápido com camiseta. Primeiro que a camiseta ela vira um outdoor, né? Essa camiseta linda que você tá usando, ó. Aí vou até levantar, né, gente? Linda, tá, gente? A camiseta linda mesmo. Olha isso aqui. Não, a camiseta linda. Gente, SK Trends, amei. Muito obrigada, viu? Mas me fala, pra fazer uma técnica dessa. Essa camiseta eu falo o seguinte, que ela foi super bem feita, tá? Ela tem uma coisa que é raríssimo num produto, que é o tingimento reativo. Né? Essa camiseta não vai perder cor. Isso é raro, sabia? Vem camiseta. Legal. Essa camiseta não vai perder cor, a estampa dela foi super bem feita, entendeu? Eu achei que ficou viva as cores. Não, foi super bem feita, cor super bem escolhida. Tá super bem feita mesmo, parabéns. Quem fabricou tá de parabéns. CK Trends sem conta, tá, gente? Nossa loja online, vai lá, pode fazer. Faz, porque tá top mesmo. Mas é bonita, e eu falo o seguinte, que a camiseta, ela tem uma coisa de, assim, como uma pessoa usa uma calça jeans, às vezes a semana inteira, o homem principalmente, ele usa uma calça jeans a semana inteira. Camiseta não, ele troca todo dia. Todo dia ele troca uma nova. Então a camiseta é um item que, em número de itens, vende muito mais do que uma calça jeans. A gente chega a dizer 3 por 1 quando você fala de varejo, né? Eu pego 3 camisetas que é uma calça. Tanto é que tem muita marca que vende kit, né? Acho que tem Kelf, né? M-Officer vende kit. É o kit, né? Porque esse kit também ajuda a alavancar a venda da coisa. É estratégia comercial já, a gente vai entrando... Roberto, a curiosidade que eu tenho por você ser da época da arquitetura, e como vocês chegaram nesse nome? Só para ajudar a continuidade no processo. A arquitetura da moda é assim, a minha empresa sempre fez arquitetura de moda para outras empresas. Né? O que é a arquitetura da moda? Do jeito que tem um arquiteto que projeta um prédio, né? Tem um modelista que ele projeta um molde da roupa.
Tá? Isso é assim, ó, o modelista sério, ele projeta o molde da roupa, que a roupa tem que vestir bem, tem que cair bem, ela não pode torcer a camiseta, o gancho da calça não pode machucar a mulher, não pode machucar o homem, então não pode entortar a perna. Então, a arquitetura da moda vem disso, de você pegar uma marca, fazer o que hoje chamam de brand, né? Falar o brand da marca, ó, essa marca aqui, ela tem um público X, então ela tem que ter uma modelagem assim, ela tem que usar esse tecido aqui, ela tem que tal. Então, o arquiteto da moda, ele faz isso, que é o que o arquiteto de prédios faz, ele vai lá, ele desenha o prédio, e aí vem o engenheiro também e fala, ó, nós vamos dar tal material, mas se o arquiteto não aprovar, não vai, entendeu? Então a arquitetura da moda vem aí. O nome da empresa da minha mãe chamava Carmus Confecções, minha mãe chama Maria do Carmo. E aí durante muitos anos foi Carmus Confecções. Aí lá pros anos 90, minha mãe, alguém chegou e falou pra minha mãe que precisava mudar o nome e tal, não sei o quê. E aí eu conversando, eu tinha acho que uns 20 anos, sei lá. Eu tô velho pra caramba. Imagina, 3 anos atrás. Aí o que acontece? Alguém chegou e falou, pô, você precisa de um nome que seja legal. E aí, como existia essa coisa do nome ser... você precisa de um nome que diga o que você faz e tal, não sei o quê. Ele falou, mãe, como a gente presta serviço para outras empresas, vamos chamar de arquitetura da moda. Né? Porque, assim... eu estudei um pouco de engenharia têxtil e tal. Eu falo, não, mas a engenharia da moda já existia uma marca. Ele falou, vamos chamar de arquitetura da moda. Aí fez, buf! Né? Explodiu. O nome ficou muito legal. Explodiu. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu gosto porque diz muito do que a gente faz. Tanto é que hoje eu tenho uma empresa que chama Negócios da Moda, que é uma consultoria e tal. Né? A gente tem a coisa da arquitetura, que ela vai continuar vendendo lá a quantidade que precisa. Só que a arquitetura, quando você fica muito famoso também, cara, com confecção, a marca fica muito famosa, ela vira um boi de piranha, né? Vira. E todo mundo copia um pouco, todo mundo tira um pouco de mercado. Vai virando uma segunda linha, uma réplica. Exatamente. A gente passou por essa coisa de muita réplica também, piratearem muito e tal. E passou pelas coisas das franquias, passou por um monte de coisa. Né? E aí na pandemia veio essa coisa da venda online. E a gente falou, ó, a gente precisa empurrar tudo para online. E aí ela vai ficar só no online. Né? Porque a coisa fala o seguinte, que hoje, vocês conhecem o bairro do Brás até melhor que eu. Você tem grandes prédios no Brás, shoppings pra caramba e tal. E aí você pode notar que a maioria dos shoppings começa a ficar com os boxes vazios. Os boxes, as lojas menores e tal, elas vão ficando vazias. Por quê? Porque a venda online é uma realidade. Ó, vocês estão com 2 celulares aqui, o menino tem um outro celular lá que tá gravando, eu tenho outro celular aqui. Né? É mais fácil um produto chegar até você aqui, no celular, do que ele chegar, do que você se deslocar e ir até uma loja para comprar. Acaba virando um elefante branco, essas estruturas gigantescas, né? Vai ficar isso. Mas é uma coisa que a gente já aponta há muito tempo isso, né? Que essa venda foi mudando, né? Falou, a venda vai mudando. A pandemia antecipou aí, acho que uns 20 anos. O pessoal teve que colocar a rodinha no pé e se virar nos 30. Mas mesmo no Brasil, tem muita gente acreditando nisso ainda, né? A gente vê porque é difícil, né? Isso é cultural. Porque também tem público pra tudo. E ainda vai ficar aquelas pessoas que necessitam pegar, porque as ver pessoas, na quando mão. a gente fala do online, ela acredita que a gente tá falando que vai deixar de existir o físico. Não, vai ter numa escala menor. Vai estar numa escala menor. As experiências lá vão ter que ser outras. E tem essa confiança que realmente existe, Quem acha que não vai mudar, observa as bancas de jornal. Não existe mais banca de jornal. Hoje você vê uma banca de jornal, ela vendeu... O cara vende tudo lá. Vende doce, vende isso, vende aquilo, tudo menos jornal. Né? As vende até revistas, o jornal para cachorro, vende coleira. Então, muitos mercados eles vão sumir. Tem um futurologista, chama Nassim Taleb, que é um cara que ele tem um livro que chama, acho que é Relatório Antifrágil, uma coisa assim, no livro dele. Eu gosto de ouvir audiobook, né? Por isso que eu falei, vocês estão no Spotify, eu acabei escutando todos os episódios de vocês, porque eu gosto, eu aprendi que assim, eu lendo, eu assimilo menos do que escutando. Porque e como hoje é tão corrido também, né? Não, é que assim, né? Como eu gostei muito sempre de falar e de escutar e essa coisa toda, então eu sempre presto muita atenção no que as pessoas estão falando e tal, e vou assimilando bastante. Eu sempre aprendo muito pela audição. Ai, que bom. E aí eu ouço muito audiobook, né? Minha esposa até fala, pô, você não me indicou o livro? Eu falo, mas é que é audiobook, amor, e tal. Então, o Nassim Taleb, ele apontou, acho que umas 100 profissões. Acho que, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, esse cara apontou umas 10, 20 profissões que iam sumir. Inclusive, ele aponta que os médicos vão sumir. Falou, medicina vai sumir, quem vai ficar é a enfermeira. Que a enfermeira toca no paciente, ela precisa ter o cuidado e tal, não sei o quê. E o médico não, o médico ele é diagnóstico. Você fala com o médico, ele fala, não, você vai tomar tal remédio.
Verdade. Entendeu? Então, eu não acredito que o médico vai assumir dessa maneira, mas eu acredito que ele vai estar por trás de um computador, uma inteligência artificial que vai estar atendendo as pessoas. Isso a gente já vê em filmes, né? Aquele Elysium tem isso, tem um monte de filme que já aponta isso. Na pandemia nós também vivemos. Você entrava em shopping, já mostra ali tua temperatura, já mostra. Sim. Você olha para uma câmera e sabe se você tava com febre. E a confecção está passando por isso. Está passando por isso, por essa coisa da venda online muito forte. Eu acredito que é o seguinte, você vai ter grandes estruturas de fabricação, que essas vão ter que continuar fabricando, afinal de contas, as pessoas não vão andar... Elas não vão andar nuas na rua, elas vão continuar comprando roupa. Mas você já viu que tem um spray, né? Tem. Eu tenho até um vídeo. O spray que vira uma roupa de borracha. Eu falei, gente, meu Deus, eu não vi isso. Eu vou te mandar um vídeo. Tem Top. já. Tem. Mas você sabe que essas tentativas, ela de fazer a roupa tecnológica dessa maneira, ela existe já desde a década de 80. Essa coisa do spray, ele não é novo, né? Que acho que alguém postou o vídeo e viralizou. Agora tem vídeo, né? Tem. Até os anos 2000 eles fazem bem ao vivo, assim, na mulher, né? Até 2005, sei lá, 2010, nem existia a coisa do smartphone, né? Então, hoje existe... Então, tudo viraliza. Tem muita coisa que estava nos bastidores. Que ninguém sabia que existia, né? Não, e a construção dos novos celulares, eu tava vendo algo transparente, assim. Existe. Tipo Exterminador do Futuro. Sim. É verdade. Eu falo o seguinte, que o celular, ele trouxe uma coisa para as pessoas, que assim, um avanço tecnológico tão grande que acho que a humanidade não estava nem preparada. Agora que ela está começando a ficar preparada com a coisa da pandemia, todo mundo foi pro celular. Eu não sei se o celular de vocês tem um relatório de uso semanal. Tem? Do Instagram tem. O meu celular, ele tem um relatório de uso semanal. Você usou tantas horas e tal, não sei o que. É assustador que você fala, pô, fiquei tudo isso no celular. Como ele sabe disso? Eu só tô falando que eu usei 10 minutos. Tem hora que você olha e fala, meu Deus, 8 horas. Não, e eu falo que as inteligências artificiais, elas associam uma coisa assim. Você fala, pô, tô falando da sua camiseta, que é legal, que é bonita, linda, mas é bonita mesmo. E aí, o que acontece? O celular, ele tá te escutando. Aí daqui a pouco ele vai começar a mostrar no seu feed de notícia um monte de coisa daquele tipo. Aí vai te mandar pra você comprar, né? Camiseta linda, bonita. Então eu acredito o seguinte, tem duas coisas que as pessoas não acreditam que vai mudar. A venda de conhecimento técnico vai aumentar muito. Porque as pessoas não têm mais conhecimento técnico. Porque as pessoas veem um vídeo de 10 minutos e elas acham que todo o conhecimento técnico está naquele vídeo de 10 minutos. Aí ela já quer dar aula. Já quer dar aula. Não, no Instagram tá cheio de milagreiro, né? Tá. Teve um menino que foi dar uma palestra um dia no Brás. Não vou falar o nome dele aqui para não constranger. E aí ele chegou e falou assim, hoje com o celular na mão, você vende mais e tal, e não sei o que, e tal. E aí eu comentei com ele, né? Falei, pô, você teve confecção e tal? Ele falou, tive confecção e tal. Quanto tempo durou sua confecção? 6 meses. Você entendeu a pressa de todo mundo? O cara teve uma confecção durante 6 meses, aí ele viu que vender esse conhecimento sobre digital dava mais dinheiro, e ele começou a vender como se ele fosse especialista em confecção. Entendeu? E aí, falei, pô, você ficou 6 meses com confecção, cara. Durante 6 meses você não aprendeu nem o caminho do banheiro. Não, e vou falar pra vocês, você tem que tomar muito cuidado com isso. Nós geramos, né, no nosso coração ModaCast pra trazer pessoas que têm essa vivência. Porque eu já vi pessoas vendendo treinamento digital, alugando carro pra mostrar o patrimônio que tinha, pra mostrar que veio daquilo. Só que você bate meia hora de papo e você vê que não é verdade. Eu falo que a internet, ela agora ela vai começar a vender a verdade. Porque primeiro ela vendeu a geração de mentirosos, né? Que é os milagreiros e tal, que ficou milionário e tal. Esse dinheiro, ele existe, tá? Ele existe. Mas o Cajá fala muito isso, Beto. Se esse dinheiro fosse tão volumoso, como esses caras pregam aí, alugando carro, indo pra frente de mansões para gravar vídeo e tal, não sei o que, se esse dinheiro fosse tão real e tão volumoso, os bancos tinham fechado todos os bancos e tinham virado tudo digital. E não o físico vai continuar, o digital vai continuar. E no setor de confecção rola muito isso. Eu vejo muito, eu tive numa fábrica esses dias, e aí o cara tava com um problema lá de torção de malha, né? Malha torcendo pra caramba e não sei o que e tal, e o cara tá com aquele problema, e está acontecendo, é recorrente, e ele não sabe solucionar. E ele tem lá 5 especialistas em confecção de internet que ele contratou. Aí ele falou, pô, já contratei o fulano, cara, para me resolver esse problema. Grana. Já contratei esse tal, não sei o quê, mas como é que eu resolvo esse problema? Me indicaram você, cara. Aí eu falei para ele, o conhecimento custa. E eu, para resolver esse problema, apanhei pra caramba. Estraguei muita roupa. Perdi muito dinheiro. Perdi muito dinheiro. Muitas noites de sono. Vamos solucionar.
Então eu falo que existem muitos fatores para uma roupa torcer, né? Tanto o tecido plano quanto principalmente o circular, né? A malha, existem muitos fatores. E aí eu falo, ó, o conhecedor de internet, ele não sabe por que isso acontece, porque ele não vivenciou isso na prática. Meu, interessante você falar isso, porque você acredita que era uma das perguntas que eu tava aqui, ó. Ela tava escapando aqui. Porque assim, a gente... porque eu não passo roupa, né? Porque vamos profetizar, né, gente, que eu não passo roupa. Mas a gente compra uma camiseta linda, maravilhosa, e eu enfio tudo na máquina, tá? Se eu falar pra você, eu não lavo na mão quando eu tenho tempo. Mas quando eu vou passar ela já não é mais aquela. Ela me enganou. Porque eu achava que a costura era aqui, mas aí de repente ela vira aqui. Aí o pessoal fala que tem que descansar a malha, eu deixo ela até descansar na minha casa, mas não adianta. Me explica essa mágica. Tem uma coisa que é assim, ó, tecido que precisa descansar é tecido que tem problema, tá? Fábrica de tecido a fábrica vende um tecido pro fabricante lá, que vai beneficiar, esse tecido vai virar roupa. Esse tecido que descansa, geralmente é o tecido que tá com problema. E toda fábrica de tecido pede para descansar o tecido, porque eles empurram o problema para a próxima etapa, né? O tecido, principalmente de malha, ele já nasce com torção. Ele nasce todo. Vocês já viram um tear de malha alguma vez? O tear de malha, ele é um tear que ele vai girando, né? Como se fosse uma hélice. Só que acontece, como ele é fabricado em hélice, ele vai fazendo uma torção na malha. A malha vai ficando assim. Aí ele sai do tear já, toda a malha já meio torcida. Aí ele vai pro tingimento. Chega no tingimento, ele vai entrar numa barca. E nessa barca é que tirar dessa torção. Aí o cara vai tingir o tecido, ele vai torcer ele ao contrário, certo? Para diminuir o problema. E aí ele vai tingindo o tecido e tal, não sei o quê. É como se ele entrasse numa bamba. Exatamente. É assim, é como se fosse um bambolê que ele tá descendo pro corpo da pessoa e a pessoa não tá conseguindo fazer ele subir de volta. Aí ele começa a rebolar de novo e fala, opa, deixa eu fazer esse bambolê subir aqui e tal. É isso que é feito. Eu falo que é um ramo de louco, que primeiro torce a malha e depois tem que deixar, tem que distorcer. Aí no tingimento distorce. E aí o que acontece? Se o cara tá tendo um problema de malha com torção, é porque o tingimento não fez o trabalho dele direito. Então o problema acontece no tingimento. Esse é um dos motivos, tá? Esse é um dos motivos. Aí, por exemplo, o cara comprou a malha, deixou lá descansar. Pô, mas eu deixei a malha descansar 48 horas e não sei o que, tal. Aí vai infestar, né? Que é aquele puxa. Mas existe o que não precisa descansar? Existe malha que, assim, por exemplo, as malhas mistas, por exemplo, é melhor, às vezes, você corta sem descansar. Que é de poliéster, né? Depende de fornecedor, né? Por exemplo, eu gosto muito de um fornecedor que o tecido dele sempre é misto. E ele tem sempre um percentual de poliéster dentro do tecido que é para segurar. Dessa estrutura. Porque o poliéster não torce. O poliéster é um polímero que ele é sintético. Então, assim, o tecido torce porque ele é de algodão. O algodão é a fibra têxtil mais usada do planeta. É fibra viva, né? Fibra viva. É uma fibra que é a fibra que a natureza te dá, né? Que a gente fala, a fibra que a natureza te dá. Você mesmo, hoje você tem que plantar, é lógico, né? Mas, por exemplo, você tem o algodão de ovelha, né? Que é aquele algodão tal, que geralmente faz blusa de lã e tal, não sei o quê. E você tem o algodão, que é o têxtil, que é o plantado. Essa fibra, né, quando ela é descascada, ela é uma fibra mais longa, né? Ela só é um tecido mais nobre. Quanto mais longa é a fibra do tecido, mais nobre é o tecido, né? O tecido vai ficando cada vez mais nobre. Aí o cara vai lá e faz um tecido reciclado, OE lá, né? Que ele pega aquele resto de algodão que sobrou da produção, aí ele vai lá, pica tudo e tal, não sei o que, aí recicla ele Parece todo. aquela comida de ontem. E aí... Exatamente. Aí ele vai lá e fala, vou fazer um tecido aqui que é mais barato, né? Você vê muito, né? A malha é mais baratinha e tal, a camiseta de 20... Propaganda política. A camiseta de 20, né? Eu falo que a camiseta de propaganda política, ela só serve no dia da eleição, depois... Que é o cardado que o pessoal fala ou não tem nada a ver? Tem a ver. Por exemplo, a malha cardada e a malha penteada são diferentes. Literalmente falando diferentes, por quê? O fio cardado, ele às vezes até foi usado um fio longo para fazer aquele tecido, só que ele não foi penteado. O que é pentear? O cara vai lá e pega a fibra do tecido e vai literalmente falar, é uma máquina que fica penteando ele para alongar aquelas fibras. Que da hora. Entendeu? E aí quando alonga aquela fibra, aquele tecido fica mais fino, né? Ele faz um fio mais fino. Macio também. Mais macio, né? É mais macio. Eu falo o seguinte, que o tecido ele precisa ter algumas características, assim, né? Ele tem um fio longo, ele tem um fio macio, né? E ele tem um fio de um toque, que é assim, que ele tem uma elasticidade, que a gente chama de elasticidade inteligente, né? Que o tecido, que a fibra de algodão, ela volta pro lugar onde ela tá, né? Aí você fala, eu lavei a camiseta em casa, ela torceu. Por quê? Porque ela voltou ao lugar de origem dela, que era da torção, né? Que ela saiu da máquina lá, ela não foi tingida, não usou a temperatura certa para,
parar ela ali, né, aquela torção ali, aí acontece. Essa coisa de vender roupa barata, o Brás tem muito esse problema, Goiânia tem esse problema, Santa Cruz, todo polo atacadista que vende roupa barata vai ter esse problema. Porque o cliente está atrás do preço. E muitas vezes, por conta do preço, não dá para você fazer um negócio de qualidade. Tem que encurtar os processos, são duas coisas, né? eu falo, são duas coisas assim. Eu vou fazer propaganda da Yakult aqui. É o melhor leite fermentado que tem. Aí você vai lá e pega um mais baratinho, vou tomar isso aqui. Você chega em casa e toma um gosto. Melado. Já experimentei. Fala, meu Deus. Já fiz esse O teste. Yakult é uma coisa proporcionalmente cara, né? Pro tamanho dele. Tem um amigo meu que ele defende. Ele tem uma campanha na internet, que é o lançamento do Yakult 1 litro. Ele fala, pô, sacanagem você fazer um negócio tão caro. Eu abro e fico tudo numa caneca, assim, porque um só hora que você sente o gosto acabou. Então eu jogo tudo, assim, uns 3, 4 e tomo. Sim, e aí o que acontece? Faz mal. Faz nada. E aí o que acontece? Quando o cara quer preço, aí tipo assim, ó, corre com tingimento, tipo, opa, em vez de fazer o fio penteado, eu faço o fio OE, entendeu? Não passa pente aí, não. Aí o fio OE ele é um pouco mais áspero, porque a fibra acaba ficando mais curta e tal. Por quê? Porque ele foi todo quebrado e tal, então não tem aquela fibra longa, a fibra curta. Você pega uma malha OE, você coloca a mão nela, parece que ela tem um pouquinho de areia, né? Ela fica áspera. É verdade. Né? Fica áspera. Eu falo que é seca e creponada. E aí o que acontece? Então, nessas etapas, aí o cara fala, pô, mas Roberto economizou centavos. Sim, cara, são centavos numa escala grande que faz diferença, né? Você fala para um cara que vende lá, sei lá, 1 milhão de camisetas, 10 centavos a menos cada uma. É uma grana no fim. É uma grana alta, né? Uma vez eu tenho um amigo que vende fio, o Rafael, um dia eu tava com ele tava numa discussão no telefone, né? Ele só vende fio. Ele, não, cara, são 3 centavos, esses 3 centavos não tira e tal, não sei o quê. Quando ele desligou, eu falei, você tá brigando por causa de 3 centavos, cara. Ele fala, que no final vai dar 2.700.000 reais de fibra têxtil. Porra. Esses 3 centavos. Falou que a empresa que tá me comprando um volume tão grande que esses 3 centavos de diferença dava 2.700.000 e poucos mil reais. Ele calculou comigo na calculadora, eu fiquei assustado. Você não contabiliza, né, os centavos. Aí o que acontece? O cara vai economizando, ele economiza no tingimento. Ele economiza já no TA, já na compra da fibra ele economiza na hora de fazer o fio, aí economiza na hora de fazer o tecido, depois economiza na hora de fazer o tingimento, aí depois economiza até no transporte disso. E na costura. E tal. Bate, aí né? Depois, quando chega na casa do consumidor, a camiseta, o cara lavou, a camiseta fez Porque ela vem bonita, ela já tudo ali vem, de seus olhos, é. mas aí você percebe isso na hora Sim. que você vai passar, porque não casa as Que costuras. não, é porque acontece, quando vai lavar ela, assim, o tecido, ele volta à forma original depois que lavou e secou. Entendeu? Quando você lava o algodão, a água penetra dentro da fibra têxtil, entendeu? E ela faz a fibra têxtil inchar. Ela se abre. Quando ela se abre toda. Aí quando ela vai secar, ela volta a secar. Aí o tecido ele tá assim, né? Ele tá paralelo. Aí o que acontece? Quando lavou, ele começa a inchar. Ele vai inchando. Só que quando ele seca, ele começa a voltar para a forma original, que é aquela forma que economizaram lá no começo da fabricação, né? Então, assim, existe esse fator. E existe o fator também do cara comprar uma malha boa, que não foi economizado, tal, não sei o quê. E aí colocou ela para descansar, por garantia e tal. Nem precisava descansar, mas o cara colocou ela para descansar. E aí o que acontece? Chega lá o infestador e sai puxando o tecido, esticando todo o tecido. Aí dá um negócio que chama estiramento, que é o cara torcer o tecido durante o infesto, né? E fala, o tecido torceu durante o infesto, tá lá nas folhas de infesto, lá, sei lá, tem 50, 100 folhas, aí ele tem lá algumas folhas que foram torcidas. Ele começou a torcer lá embaixo no infesto, que infesto começa, né? Pra quem não sabe, infesto é a arte de colocar um tecido em cima do outro para poder cortar tudo de uma vez. E aí o que acontece? O cara colocou uma folha, outra folha. Se ele começou a torcer essa aqui embaixo, provavelmente a de cima vai sair totalmente Porque na hora que torcida. você puxa para infestar, tem que ser aquela coisa delicada, aquela coisa macia, que deixa o tecido bem confortável. Tanto ele não precisa ser puxado. Você pergunta para um cortador, eu tenho um amigo Fabrício, que ele é especialista em corte. Né? O Fabrício, ele é um cara que ele tem oficina de corte e tal. Ele Da falou, João Boemer? Que agora ele tá lá pra baixo, né? Eu conheço ele. O Fabrício é o cara que ele é bem especialista em corte. Eu falo, Fabrício, ele fala, cara, sabe o que acontece? O Brás quer economizar em tudo. Então, quando o cara quer economizar, eu não tenho como entregar pra ele um corte de excelência. Aí ele fala, eu gosto de conversar com você, Roberto, porque você trabalhou nesses setores. Você realmente trabalhou no setor, não é conversar de discurso. Você passou por infesto. Você não tem uma boa oratória, né? Ele falou, não é de discurso. Isso é um laboratório... Aí ele chegou e falou assim, por exemplo, quando eu falo pro cara, o infestador desse aqui é um infestador de unha, ele não é infestador de palma de mão. É diferente. O infestador de palma de mão é o cara que não estudou para infestar.
Ele não estudou, ele tem treinamento para infestar, o Senai tem isso, todo mundo tem isso. E aí o que acontece? O cara vai lá e passa a mão assim no tecido com a palma da mão. Aquele calor da palma da mão dele vai torcendo o tecido nas laterais. E quando o infestador passa a unha, o calor não passou pro tecido, não torceu as laterais do tecido. São pequenas coisas que você vai aprendendo. Né? São técnicas, entendeu? São técnicas que as pessoas vão adquirindo no tempo, no estudo e tal. E aí, o cara tem um estiramento lá no infesto. Cortou a roupa e tal, foi pra oficina, não sei o que. Quando ela volta da oficina, ela já começa a voltar torcendo. Aí vai pra passadoria da fábrica, aí a passadoria começa a olhar a camiseta que tá torta e fala, opa, deixa eu colocar no lugar e passar aqui. Ela esquentou ela de novo, ela voltou lá e ficou certinha. Dá uma gambiarra ali. Vamos dar uma gambiarra ali e tal. E aí depois vai pra casa da pessoa. Aí o homem, a mulher e tal, comprou aquele produto e tal, lindo, maravilhoso, usou a primeira vez, foi numa festa, arrasou. Lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí, quando ele coloca pra lavar na semana seguinte, sei lá, daqui a 15 dias vai usar de novo, ele fala, mas essa roupa era legal, meu, como é, a costura tá aqui e tal, por causa desses fatores. Ganhei 2 em uma, agora ela é na vertical. Você sabe que eu sempre calculo custo de produto, é uma coisa que eu calculo muito forte na cabeça, muito rápido. Eu sempre falo, uma camiseta deveria custar no varejo uma média de R$100. Uma calça jeans, para ela sair com qualidade para todo mundo no processo produtivo ganhar, ela deveria custar no varejo a partir de R$250 a R$300. E o pessoal me critica muito por isso. Fala, mas aí fica muito caro. Eu falo, não fica caro, gente. Você tem uma qualidade, né? Você tem uma qualidade de produto, um produto que não vai dar problema. A quantidade de emprego que é gerado no caminho disso, né? Eu defendo o seguinte, né? Que o governo ele tem isenção de imposto para carro, para linha branca, para todos os setores. Para a confecção não tem. E devia ter, né? Porque é muita cadeia, a cadeia é gigante. Eu vou te falar que a confecção é o setor, um dos setores que mais emprega. Eu acho que só perde só para a construção civil. E hoje em dia é capaz de passar da construção civil e da metalurgia, porque na construção civil é muito automatizado hoje. E na confecção ainda não. Tem máquinas automáticas que você olha a confecção, eu disse, semana, acho que tá até no meu Insta lá, eu coloquei uma coisa de uma confecção que eu vi na internet. Eu já repostei. Que eu falo, olha a quantidade de emprego que tem ali. Só num lugar. Minha mãe mesmo, ela chegou a ter 322 costureiras sentadas na máquina. Olha a quantidade de emprego que isso gera. Você tá perdendo esse pessoal por conta dessa falta de valorização. Ninguém quer mais. Quem que você conhece que quer ser costureira? Se você fala pra uma menina, você vai ser costureira, ela fala, eu não. Prefere trabalhar no McDonald's. Prefere vender bolo em pote, que a gente estava vendo outro dia. Entendeu? Por quê? Porque não paga bem. Confecção, infelizmente, por conta da coisa do custo, né? A camiseta tá vendida ali no Pirata, ali na lona, R$10 e tal, não sei o quê. Pra ela chegar lá R$10, alguém tá sendo escravizado no caminho, alguém gente. Tá perdendo, alguém não tá recebendo. Alguém não tá recebendo, tá sendo escravizado no caminho e tal. E é por isso que a confecção acabou meio que tá ficando desvalorizada. Então, quando me falam, Roberto, vamos fazer um podcast? Eu falo, vamos. Porque a gente precisa falar de confecção, precisa valorizar a confecção. Trazer essa consciência. Quando eu vi que vocês são patrocinadora aqui, a LM Hotel. É verdade. Eu falo, quando você tem um patrocinador desse, você fala, deixa eu valorizar esse aqui também. Que, aliás, eu conheço o Brás e o LM é um dos melhores hotéis do Brás, tá? Gente, vou fazer um merchan por vocês. É isso aí, viu? Vou fazer um merchan por vocês. Pode falar, fala aí, você conhece. Não, é um dos melhores hotéis. Quando a gente tem confecção, assim, é um dos mais seguros. Eu falo que eu queria que todos os hotéis do Brás fossem igual a LM. Eu sempre falo isso aí, ó. Eu conheço o Eduardo também, eu falo, não é que é amigo, que você vai puxar saco e tal. Eu falo, não, eu queria que todos eles fossem igual o LM, porque o LM é organizado. Que essa coisa das excursões que vem pro Brás. Porque ele é preparado pro pessoal que vem de fora, né? Eu falo que o Brás tem a coisa da excursão, né? De 1.000 ônibus por dia, aí vem 400 mil pessoas no dia, aí se hospeda ali no hotel, às vezes vai embora no dia seguinte e tal. Você chega no LM, o cara tem o café da manhã, tem isso, tem aquilo, tem a organização dos fardos, né? Os box, né? O cuidado, né? Eu falo, o LM foi o primeiro que eu vi isso, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, esse cara é organizado. Aí eu comecei, a gente lá da arquitetura da moda, a gente começou a indicar pros clientes, né? Cliente, onde eu fico? No LM. Porque eu sabia que não ia ter problema. É sua casa em São Paulo, viu, LM, viu, galera? Não, é maravilhoso. Maravilhoso, bom. Né? A gente indica muito nossos clientes pra lá também. E top. Eu sou fã, né? Isso aí. Fica fácil falar de quem a gente é fã. Então eu falo o seguinte, quando você vê gente valorizando o que você tá fazendo, isso que vocês estão fazendo, gente, é uma iniciativa maravilhosa. Eu falo, vai surgir outros podcasts, mas todos eles vão copiar o Universo ModaCast. Porque a primeira vez que eu vi um podcast de moda falar dos perrengues de confecção. Todo mundo só fala da glória, né? O cara lançou uma marca e tal,
tal, e começou do zero, 3 anos depois ele era milionário. Eu falo, não. Você almoça lá naqueles desfiles dos Fashion Week, tudo com foto glamurosa. Aí o pessoal deseja aquilo. Aí quando a pessoa desejou aquilo, porque é muito fácil a grama do vizinho ser verde, quando você vem pra cá, você sofre. Então você vai ter a oportunidade de entender o processo, mas é possível. Aprendendo, se organizando e persistindo. Sim. Eu falo o seguinte, Simone, Lima, eu falo assim, ó. O Brás, eu trabalhei nas grifes e tal, e depois eu conheci o Brás. O Brás me deu tudo que eu tenho, graças a Deus. Sou muito grato ao Brás. Não posso reclamar desse fator. Mas eu falo o seguinte, que o Brás precisa investir em atendimento, entendeu? Porque, assim, os outros polos estão correndo atrás de atendimento e estão ganhando do Brás. Todos os polos copiavam o Brás. Agora o Brás começa a copiar algumas coisas de outros polos atacadistas que a gente já começa a enxergar. Você vai para Brusque, você desce do ônibus em Brusque e vem uma pessoa lá com um sombreirão, lá com guarda-chuva e tal, para você não tomar sol ou não tomar chuva, sabe? A coisa do crédito é resolvido já na porta do shopping de atacado. O Paraná tá fazendo isso também, a galera o de Paraná lá também tem. Às vezes eu fui muito balcão de loja, né? Durante bastante tempo, né? Falou frente de loja. E eu pegava, às vezes, o cheque do cliente para preencher, aí eu olhava assim... Antes não existia essa força que é dos outros polos, mas alguns polos já tinham, já Paraná, ali Maringá e tal, sabe, Brusque. Eu falava, pô, eu olhava os cheques do cliente assim, a preencher, o cliente tinha 6, 8 cheques já preenchidos de outro polo atacadista que ele já tinha ido, antes de vir ao Brás. Porque as discussões eram assim, elas passavam 3, 4 dias rodando em BH, eu passava em Paraná e chegava em São Paulo. BH tem o Barro Preto também, que é um polo forte, né? Verdade. Então eu falo, ó, o Brás, ele tá acordando, graças a Deus, assim, tem a Alobrás, tem o pessoal do Brás que, sabe, tem um movimento da moda lá, que é uma iniciativa muito forte de valorização do Brás, fala, ó, nós vamos valorizar isso aqui. Então, a gente precisa valorizar o Brás. Tem que valorizar. E valorizar o cliente. Porque o que acontece? Eu me coloco muito na pele do cliente que vai pro Brás. Às vezes eles vêm de excursão 3 dias dentro de um ônibus para fazer compra, para chegar aqui e não ter um atendimento decente. Ou pegar um produto que faltou esse cuidado na hora de confeccionar. Então o cara compra pela beleza, pelo preço, chegar ele vai ter um BO para resolver. E depois chega aqui a troca. Porque na hora de vender tudo bem, né? Mas na hora de fazer uma troca, de administrar problema, todo mundo vaza. Simone, aproveitando esse gancho sobre o que nós falamos lá atrás, sobre verdade, que isso vai mudar muito no mercado, principalmente no online. Eu acho que é sobre isso. Vai chegar um momento em que essas mentiras, vamos dizer assim, porque a galera quer fazer bonito. Você faz um puta marketing, você faz não sei o que, põe lá no cara que é o blogueiro, a blogueira, enfim, para vender, mas no final isso não vai resultar. O consumidor ele começou a entender, ele quer a qualidade. Eu espero que isso chegue muito no Brás, para que a gente possa vir a valorizar esse processo que a gente estava falando aqui, dessas pessoas que fazem esse negócio todo acontecer. Eu falo o seguinte, né, que assim, ó, o Brás, ele vai passar agora, não só o Brás, todos os polos atacadistas, eu sempre falo o seguinte, ó, gente, quando eu falo Brás, eu falo em nome de todos os polos atacadistas, vestuários do Brasil inteiro, que assim, ó, gera aí diretamente, aí, seguramente mais de 8 milhões de empregos diretos, né? São mais de, se não me engano, são 32 milhões de empregos na cadeia têxtil indireta. É muita gente. O problema é a regularização disso formal. Entendeu? Porque o preço do produto cai muito, então as empresas ficam tentando driblar a oneração de imposto. Né? Então fica, compra aqui com uma nota baixa, vende sem nota ali, fala, pô... Sai reduzindo, né? Sai reduzindo, só que assim, o ideal é que fosse todo mundo... Tudo certo. Eu sonho em ver o dia que uma costureira vai ser valorizada como um engenheiro. Sabe, eu sonho em ver no dia que um representante de confecção, ele vai ser valorizado como médico, porque ele faz acontecer. Ele que faz todas as pontas, ele faz ligação, ainda mais hoje. O cliente não conhece todas as lojas do Brás. Não tem como conhecer loja, fábrica e tudo. E o representante, muitas vezes, ele está dando uma consultoria gratuita para o cliente. Muitas vezes o cliente entende lá do varejo, de atender o cliente dele do varejo. Mas ele não entende dessa ponte. Quando o representante colou ali no fabricante ali e tal, ele fala assim, o cliente lá que tem uma rede de loja, ele procura o representante. Ele não sabe o tamanho do filtro que ele está fazendo. Não sabe. Que assim, o representante já sabe, essa marca aqui, essa marca e tal. E às vezes você olha a loja desse cliente e fala, pô, essa loja aqui, é esse produto X, Y e tal, esse plus size aqui que vai, é esse mais fashion aqui, é essa lã que vai para ele, essa moda praia que vai e tal. Ele já fez um filtro, ele já economizou ali 6 meses, 1 ano de trabalho.
gastar o sapato. E outra coisa, você acaba dando uma consultoria pro seu fornecedor. Sim. Porque o fornecedor, ele tá preso aqui nesse mundo do atacado. Exatamente, ele e não tá sai, né? Ele entendendo não a sai da linguagem fábrica, do varejo. né? Ele não sai. Então, nós somos literalmente a ponte para dois mundos, dois universos. E eu falo o seguinte, que assim, ó, precisa se valorizar o representante, precisa se valorizar o profissional da cadeia têxtil. Né? E eu sempre falo o seguinte, eu sempre conto uma história, que essa história aconteceu comigo, tá? É uma história real, e depois eu vi isso reproduzido num vídeo de internet. Eu tenho um amigo, Wellington, que ele faz gravações de vídeo, igual gravação de podcast aqui e tal. E o Wellington, a gente foi no Shopping Eldorado. Não tô falando, não. Muito tempo atrás. Aí nem era nascida. Muito tempo atrás. Ele tinha uma picape Corsa. Uma picape Corsa branca. E não sei o que a gente foi fazer no Shopping Eldorado, que ele foi comprar alguma coisa, não lembro. E aí, a gente entrou no Shopping Eldorado, passeou e tal, comeu no McDonald's. Na época não era nem McDonald's, era McDonald's já, não lembro se era Jack in the Box ou McDonald's. E a gente comeu e tal. E a gente saiu de lá, e quando a gente saiu, foi pro estacionamento, ele descobriu que tinha trancado o carro com a chave dentro. Aí ele falou, putz, cara, tranquei o carro com a chave dentro e não sei o que e tal, como é que eu vou fazer? Ele, putz, eu tenho uma cópia em casa, vamos pegar um táxi, você tem em casa? Aí o táxi dava, tipo, sei lá, R$100 e tal. Aí eu falei, ô Wellington, o apelido dele é Giban. Eu falei, Giban, não é mais fácil, cara, ir aqui num chaveiro e tal? Todo supermercado lá tinha um hipermercado Eldorado, né, que é um dos primeiros de São Paulo. Todo lugar de shopping tem um chaveiro e tal. Vê quanto chaveiro cobra pra abrir, cara. Não, o cara vai arrebentar a porta e não sei o que e tal. Meu, vai lá, consulta, vamos lá consultar. Aí chegou lá o chaveiro assim, ó. O cara tava escorado no balcão, assim, ó. Escoradaço, assim, no balcão, assim. Aí ele falou, eu tranquei a chave no carro e tal, cara, R$100. Tranquilo. Tranquilão, assim, ó, R$100. Aí ele, pô, R$100, mas o táxi é R$100. Ele falou, mas você vai economizar o tempo de ida e volta. Aí na hora que ele falou, tudo bem. O cara falou, pagos adiantados. A gente olhou pro cara, como é que é? Pago adiantado? Eu falei, pago adiantado. Aí ele foi lá, pô, fizemos um rateio, né? Tudo moleque, fizemos um rateio e tal. Dá uns 100 conto aí pro cara aí, vai. O cara chegou lá, ele fez assim, ó. Cara, na maçaneta do carro, assim. Ele passou a mão assim, ó. De repente ele fez... Tá! Ele deu um tapa na maçaneta do carro. O pino subiu na hora. Fez pá! Aí ele abriu o carro, pegou a chave. Aí meu amigo chegou e falou, cara, mas R$100 por isso! Não sei o que. O cara falou, quanto tempo eu demorei pra aprender a dar esse tapa? Porque quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa muito bem feita e muito rápido, e naturalmente você acha que é fácil. Mas não é, que aquela pessoa ela é boa naquilo que ela faz. Ela treinou, ela passou por todo o perrengue também, pra aprender, né? E as pessoas não dão valor para isso, para aquele seu tempo de aprendizado. Quando o seu cliente te procura, né, como representante, pô, quanto de sola de pé você teve para abrir cadastro nesse representante, nesse fornecedor aqui nessa fábrica, na outra malharia, no pra outro... Para você ganhar crédito. Para você ganhar crédito, porque muitas vezes o cliente vem, ele tem lá um financeiro bem resolvido, beleza. Mas às vezes ele quer crescer, ele vai usar o crédito de quem? Do representante. Que é o representante que tem credibilidade na fábrica lá. Fala, ó, o cliente que a Simone, que o Lima traz aqui, que o André traz... Pode liberar pode liberar que esses clientes aí são legais e tal. Eu uso muito uma frase assim, que as pessoas elas estão acostumadas a ver o palco das pessoas e não o bastidor. O que você teve que ensaiar, igual tipo uma bailarina, quanto ela arregaçou com o pé dela pra dar aquela apresentação ali em palco. Sim, você vê pé de bailarina todo cheio de calo, destruído. Mas ela vai lá, ela dá aquela apresentação maravilhosa. A pessoa não entende, fala, você é bailarina. É o que acontece com a confecção, principalmente no Brás, no Bom Retiro também e tal. É isso, existe um bastidor que o fabricante muitas vezes não dá valor. Não tô falando mal de fabricante, gente, porque eu também sou fabricante, tá? É cultural, é aquilo que você tá cultural. Tá? O fabricante, ele fala, não, vou explorar essa mão de obra aqui, né, e vou ficar mais rico. Só que chega uma hora, eu tô dando uma consultoria agora para uma fábrica, que me impressiona o comportamento desse cara. Ele tem uma fábrica lá de boné, né, e tal, e eu falei, ó, é assim, assado, tá lá, tá comprando máquina de costura, enfim, fazendo toda uma produção interna, que é até raro alguém fazer uma produção interna, esse cara tá fazendo, e eu acho que vai dar muito certo, porque ele tá indo na contramão do que todo mundo fez. E como ele está indo na contramão, vai sobrar muito cliente para ele, que ele vai atender bem esse cliente dele. E aí um dia ele foi lá e fez uma conta, né, de lucro das peças. E na hora que ele estava fazendo a conta, eu fiquei pensando assim, falei, cara, lá vem mais um que vai fazer a conta do lucro, vai explorar os funcionários e tal, não sei o quê.
Aí eu perguntei pra ele qual que era o piso salarial de estampador dele, de costura e tal. E na hora que eu vi, o piso dele é tipo 50% mais do que a média salarial do mercado. Ai, que legal. Porra. Eu olhei e falei, cara, Esse cara é admirado, diferente, hein? Esse cara é diferente. Né? Ele, a esposa e tal. E aí ele, a esposa, um filho que toca e tal. E aí eu falei, esse cara é diferente. Né? Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, você tá fazendo assim, assim, assado? Ele falou, Roberto, faz uma conta comigo, cara. Nós vamos fabricar aqui, sei lá, 20 mil, 30 mil camisetas, mais X de calças aí e tal, não sei o quê. Se eu ganhar aí, cara, R$5, R$10 por peça, vai dar, sei lá, R$500 mil por mês, cara, a mais. Pô, eu não consigo gastar isso, cara. Fala, pô, você não acha justo que todo mundo ganhe nesse processo, que as pessoas também precisam ter dignidade? Foi a primeira vez no mercado que eu escutei isso. Que geralmente você escuta o seguinte, não, quanto mais sobrar pra mim, melhor. Se a pessoa trabalha por esse salário aqui, não consegue pagar um convênio, não consegue pagar, sabe, nem a subsistência dele dentro de casa, problema dele. Não eu fiquei apertar admirado, eu fiquei admirado com isso. Tanto é que na hora de comprar máquina, o cara tá comprando máquinas boas, sabe, tudo de É primeiríssima. uma pessoa que é abençoada. E ela vai continuar sendo abençoada. Porque você fala, você vê todos os funcionários trabalhando com gosto, sabe? Um silêncio, assim. E Galera sadio, feliz, né, também, porque centrado, se tiver doente tem um convênio pra correr. uma empresa que tem, se não me engano, 85 funcionários. Ai, lá, que sabe? legal. Só fazendo boné, Top. e agora vão passar, ele vai contratar mais gente pra fazer a malha, mais gente pra depois fazer calças e tal, que esse crescimento ele é inevitável, ele vai acontecer. Então eu falo, ó, essa cabeça eu só tinha visto lá nos anos 80, nos anos 90. Né? Eu falo que minha mãe foi muito abençoada pela Zump, pela confecção Zump. Porque os caras chegavam, não, dona Maria do Carmo, a senhora precisa de uma casa. Escolhe uma casa aí que a Zump vai dar. E era um negócio... Eu nunca ouvi isso no mercado. Eu nunca ouvi isso. O que eu via no mercado é um cara chegar, pedir um aumento. Eu falava, pra que você quer aumentar? Ah, eu quero pagar a pressão do carro. Mas, pô, você mora na frente da estação de trem. Hã? Caralho, velho. Você entendeu? Então eu Desse falo, jeito. essa coisa Triste. da confecção, essa coisa do mercado, eu falo assim, ó, você precisa falar bem do mercado, para que o mercado passe a valorizar. E eu falo, ó, o mercado precisa valorizar. Só que tem que apontar essas coisas, porque às vezes ninguém nunca falou. Isso, Eu sou mal visto no mercado porque eu falo, tá? Então, mas... Eu sou mal visto, mas eu falo o seguinte, ó, você precisa... Moda Cast é pra isso, é pra isso. contar o que A gente acontece levantar a Mas, por bandeira, ó, trás vou dos te falar uma bastidores. coisa que vai acontecer e eu não vou soltar o nome dele aqui, que ele pediu para não soltar o nome dele, tá? É um cara do Brás, um dos maiores fabricantes de jeans do Brás. Tem, aliás, são 4 fabricantes de jeans do Brás, que eles têm na cabeça deles que o jeans brasileiro precisa ser o melhor do planeta. Então eles lideram a coisa que é chamada movimento da moda, que são os desfiles que vocês viram acontecer no Brás e tal, não sei o quê. E eles falam, ó, esse um dos confeccionistas, ele fala, Roberto, Cajá, vou falar uma coisa pra vocês, que assim, ó, a Suíça não planta um cacau. Não tem um pé de cacau na Suíça. Melhor chocolate. Só que é o melhor chocolate do mundo, o suíço. Né? A gente aqui, ara a terra, planta algodão, tira esse algodão de lá, faz a fibra de algodão, depois faz o fio, depois faz a malha, sabe? Faz o tingimento, faz tudo e nossa malha não é a melhor do mundo. A gente planta algodão, extrai, faz o jeans, faz isso e aquilo, faz todos os tecidos e nosso jeans não é o melhor do planeta. A gente tendo toda a cadeia produtiva. Dentro de casa. E ele fala, então a usando. gente vai levantar essa bandeira. Tanto é que esse cara foi um dos que trouxeram a Denim City pro Brás. Sim. A Denim City é uma escola de moda holandesa que só fala de jeans. Eles trouxeram a Denim City e falaram, ó, nós vamos fazer isso. É um projeto de 15 anos. Para que o produto brasileiro de vestuário, jeans, malhas e tal, ele seja o melhor do planeta. Porque é uma vergonha, a gente que produz tudo, a gente manda o tecido lá pra China, exporta lá a fibra têxtil pra China, aí os caras fabricam o nosso tecido lá, pois vende Manda pra de gente volta. mais caro. Falou, então acontece, se a gente valorizar a indústria têxtil brasileira, esse grupo lá de empresários lá do Brás, que é uma coisa, né, que fala, pô, você tem que dar apoio a isso. Lógico, Lógico sem que dúvida. Você tem que dar apoio. Quando eles chamaram a gente e falaram, ó, vocês querem fazer parte do movimento da moda? Eu falei, quero, porque quando foi, ó, o projeto é esse aqui. Entendeu? Por quê? Não só porque o nosso faturamento tá caindo, mas porque a gente precisa fazer isso pelo mercado que deu tanto pra gente.
Né? E porque nós somos bons nisso. Somos bons, então, por exemplo, tem umas pessoas lá, eles são proprietários de um monte de imóveis, tem um deles lá que tem mais de 100 imóveis, sei lá. E ele é um cara super sossegado, ele fala, não, vamos fazer. Vou fazer, eu acho que tinha que levantar uma bandeira mesmo e fazer, brigar pela causa e brigar por uma causa também que eu acho que ela é um buraco mais embaixo, mas um imposto único para os empresários. Exatamente, principalmente confecção. É lógico. Pô, é assim, eu acho o ICMS o imposto mais injusto da cadeia têxtil. Porque assim, ó, paga lá na fibra do algodão, paga no fio, você paga em tudo. Aí chega na nota fiscal aquele ICM lá em cima que ninguém, não sobra pra ninguém aquilo que vai pro ICM. É assim, ó, o Brasil é o país que mais se paga imposto no mundo inteiro. Isso teria que ser revisto. E o brasileiro acha que não paga imposto. Porque o brasileiro ele acha que paga imposto seguinte, quando ele declara imposto de renda. Né? Você olhar na notinha do supermercado, agora é obrigatório, tá? Você ter lá o imposto. Você vai olhar lá que 30% do valor da nota do supermercado é imposto. É um absurdo. Mesmo sem colocar o CPF? Mesmo sem colocar o CPF, você paga imposto. Tá? Não, sim, porque de aparecer lá. Porque aparece. A gente paga, cara, em tudo. Você respira. Mas você sabe que acontece uma coisa, Lima, que é assim, ó. Em qualquer país, o Jô Soares levantou essa bandeira lá, há muitos anos atrás, do imposto único no Brasil. Ele bancou do bolso dele, propaganda na televisão e tudo, ó, imposto único. A ideia é que vai pra frente. E a ideia do imposto único virou mais um imposto no Brasil, virou a CPMF. Eles colocaram um único em outro lugar. Vamos tirar o único daqui e vamos deixar ele. O que acontece? A gente tem uma máquina pública que ela é muito sustentada por luxos. Papaníquel. Essa semana tinha aí uma juíza reclamando que o salário de 35 mil reais dela era muito baixo e que não dava nem pra subsistência dela, pra ela comprar os sapatos dela. E ela nem dependia do marido, não, coisa séria. Eu falo, acho que ela precisa entender que a maioria dos brasileiros vive com salário mínimo. Eu acho que ela precisava passear em outros ares. Exatamente. Eu posso levar ela numas quebradas. Eu tenho um post lá no meu Instagram que eu tava passando no Brás, tava uma chuva danada e tal, e tinha uma moça boliviana que ela tava carregando um bebê nas costas e carregando um carrinho. Eu acho que eu coloquei isso, tá? No momento de revolta eu coloquei assim, ó, a reinvenção da escravidão. Porque eu falo, aquela pessoa tá naquela situação ali, ela tá precisando muito, embaixo de uma chuva danada, sabe, com um bebê nas costas e tal. Então eu falo, gente, valoriza, sabe? O cara é assim, eu falo que assim, é um todo, tá? O cara não consegue pagar mais pra oficina, muitas vezes porque o preço que o cliente está querendo, né? E eu falo que o cliente é muito responsável por isso. Você quer ver uma coisa que está quebrando, assim, muita fábrica de camiseta, especificamente de camiseta, pirataria. Porque a pirataria não paga imposto. E os aplicativos, né? Essas novas compras pela internet, que não é daqui, né? Que a gente não nem falar nome. Porque vai ficar dando moral para esses caras. Exatamente, mas assim, a gente tem que rever mesmo os conceitos. Essa parte de produção, você diz, na parte de camiseta, então é surreal, né? É surreal. Deveria legalizar, igual fizeram com os remédios genéricos. Exatamente. Vai lá e legaliza, cria aqui, ó, genérico. Mas você vai ter imposto disso. Você sabe que é uma vergonha, o Brasil é o segundo país que mais pirateia roupa no mundo. Uma vergonha. Falo que é uma vergonha, gente. Isso não é um título bonito. Eu falo que o brasileiro tem que ser melhor em tudo, né? E quando ele faz uma coisa pior, ele também tem que ser pior em tudo. E chega a ser o melhor no pior. É uma vergonha, cara. Você acha... Eu falo o seguinte, você acha que aquelas pessoas que estão ali na Rua Barão de Ladário, na Monsenhor, estão lá na rua de madrugada, falou, feirinha na madrugada. Eu falo, as pessoas precisam trabalhar, não é? Então, sabe, dá um jeito delas trabalharem de dia. É contra o corpo, é contra a natureza do corpo humano. Porque eles sofrem mesmo, eles são guerreiros, São guerreiros pra caramba. Eu falo, você detesta a feirinha na madrugada? Não, eu não detesto a feirinha na madrugada. Eu só queria que eles tivessem uma oportunidade de trabalho... mais saudável durante o dia, que o preço deles fosse valorizado e tudo, entendeu? Aí chega lá... E sabe pra quem que aquilo lá é bom? Pro cara lá dos interiores lá. Que assim, a gente tem um país de uma cultura escravocrata. O Brasil aboliu a escravidão faz 100 e poucos anos. Isso é muito presente ainda, porque a economia brasileira foi construída em cima da escravidão. Então, no inconsciente brasileiro, você tem que explorar o outro. Entendeu? É muito difícil isso. A gente tem na nossa cultura que tem que explorar o outro, tem que ser mais esperto que o outro. A gente cai naquela coisa do imposto, né? Porque acho que se fosse justo para todo mundo, tava tudo bem. Mas não é só o imposto. É assim, o cara vem lá do interior, ele tem uma rede de loja, tá? Não vou citar nomes aqui, porque vocês conhecem muitos. Aí ele vem pro Brás, pro Bom Retiro, vai pra Goiânia, vai pra Santa Cruz e tal. Vamos colocar o Brás por causa da feirinha da madrugada do Brás.
Aí ele vem lá, aí ele vê um produto legal na feirinha da madrugada, que ele calcula, o comprador ele sabe custo de tudo, tá? Ele sabe quanto custa a roupa para ficar pronta. Aí ele olha lá um casaquinho de chinelo e tal, não sei o que, ele fala, pô, o cara tá vendendo isso aqui a R$15. Ele sabe que tinha que ser vendido a 45 pro cara ganhar dinheiro. Mas não, ele fala, não, 15. Você me vende por 12? Pô, já tá barato. O cara tá ganhando lá 50 centavos por peça e o cara vai lá, não, me vende por 12. Ele quer apertar mais ainda. Ele aperta mais, é a cultura do brasileiro, vamos apertar mais. Aí ele leva aquilo lá pra cidade dele. Lá na cidade dele, provavelmente ele já tem uma costureira que já tá colocando a etiqueta da loja dele naquilo, tá? E aí, aquilo que ele comprou a 15 vira 90 na loja dele, porque ele tinha a base de preço de 45. Ele falou, eu vou comprar um negócio, tem que ser 45. Só que ele achou a 15... Ele vai continuar com aquele preço final, né? Exatamente, ele aumenta a margem dele. Isso deve acontecer também com o representante também, né? O representante ele tem uma comissão X lá, aí o cliente chega e fala, pô, você não consegue quebrar sua comissão aí pra gente abaixar esse preço? O fabricante também, né? Mas hoje acontece até do cliente falar de tirar o representante. Tirar o representante, eu acho absurdo. Você quebra a pedra. É aquela história da gratidão que eu falei, porque gratidão é um fardo pesado. Ninguém gosta de ficar carregando gratidão. Você abriu um monte de porta pro cara, você abriu, sabe? Você muitas vezes ensina a trabalhar. Ensina a trabalhar. O representante ensina muito a trabalhar. Muito. Eu falo que isso, porque o representante é o seguinte, ele vê a expertise dessa fábrica aqui, o que tá dando certo aqui, ele veio da outra, e aí ele leva... Introduz. Isso que é melhor de todas as fábricas, de todos os clientes que ele atende, ele leva... Porque a gente quer que o nosso cliente se dê bem, que ele venda cada vez mais, compre cada vez mais com a gente. Mas isso acontece muito, ó. Eu conheci muito e fiz muita gente sacoleira, rede de loja. Eu tenho amigos meus hoje, do Amapá, de Belém, de Maranhão, enfim, que chegaram comprando da arquitetura, eles eram sacoleiros. E aí você vai ensinando, ó, faz assim, faz assado, né? Compra desse aqui, ó. Pô, chegava ao absurdo de cliente, mas você conhece alguma marca concorrente da arquitetura que, né? Faça isso, eu conheço, ó, vai nessa marca aqui, que no varejo você precisa de variedade. Não adianta você só ter a nossa marca, você tem que ter várias. Sabe outra coisa que eu ia perguntar? Porque assim, nossa, eu não posso deixar perder, que é essa expertise. Aqui eu preciso de uma pergunta. Aproveita, sim. Vou aproveitar. Pintou agora assim, né? Que a gente tá falando de pirataria, falando disso, nananana. Então a gente cai naquela coisa da malha que entra a estampa. Sim. Que quando você trabalha com uma estampa, ela pode ter uma cor, pode ter duas, três, quatro, cinco, seis. Milhares. E isso tem a ver com a qualidade da tinta que é usada. E como que as pessoas conseguem, de repente, piratear isso? Como que é esse processo de estamparia? Pode ser estampada com a camiseta aberta? Pode ser no berço, dormindo, a camiseta? Vamos lá. Esse mercado eu acho muito interessante. A gente veio para falar de malha e vai falando mais de mercado. Não, é que a gente acaba saindo, mas faz parte. E é muito legal esse conhecimento. É assim, ó, estampa é uma arte, tá? O tal do silk screen, como foi criado, ele tem mais de 5.000 anos de criação. Foram os chineses que inventaram isso. Que descobriram o seguinte, ó, eu faço um molde e tal, eu passo a tinta dentro desse molde, a tinta vai ser projetada no tecido, tá? Isso quando tiraram as tumbas lá do Egito, já encontraram roupa estampada lá dentro. Ai, que da hora! Roupa estampada com técnica de silk screen, que é o que a gente conhece hoje. Então, o que acontece? É assim, ó, você vai, por exemplo, no processo de estampa. Essa sua estampa, ela tem 1, 2, 3, 4 cores. Para essas 4 cores, foram feitas 4 matrizes diferentes. O que é a matriz? É aquela tela, que acho que vocês já devem ter visto, Sim. que é a tela do silk screen. Aquilo ali é feito, por exemplo, essa sua estampa, ela tem um nylon de 44 fios, tá? Que é uma estampa que é assim, o que é 44 fios? O fio do nylon, que é feito coisa, ele é assim. Certo. Então ele tem 44 fios por centímetro quadrado e tal. É uma coisa que você coloca com o microscópio. Tipo uma redinha? É tipo uma redinha, Certo. E aí o que acontece? É passado uma emulsão em cima disso, né? Que é é como se fosse uma tinta, né? E aí aquela tinta é fotossensibilizante. Aí pega o desenho, que é o fotolito que solta, coloca embaixo da coisa e aí ilumina isso. Aí onde está preto no fotolito, a luz não passou. Aí essa luz, ela secou o quê? Essa tinta sensibilizada, né, que é a emulsão, ela seca em todo o restante do quadro. E aí o menino vai lá para um tanque de água e ele vai e passa a água para tirar a tinta onde não pegou, onde o fotolito protegeu. E aí nasce o desenho ali. Então, por exemplo, o cara vai estampar o branco, ele tem lá no fotolito só a cor branca protegida. Ele vai estampar o vermelho, ele tem mais o vermelho protegido. Faz tudo separadamente. Tudo separadamente.
Tudo separadamente. Aí depois, por isso que eu falo que, pô, a roupa devia custar caro porque a mão de obra é uma arte, é uma arte. É um processo de arte. Tanto é que os meninos que trabalham em estamparia, muitas vezes eles não conseguem sair de estamparia. Porque ele fica preso àquilo que é artístico. Como ele gosta de arte, ele gosta de desenho e tal, toda vez que nasce um desenho novo, ele olha e fala, nossa senhora. Sabe, ele fala, olha que lindo isso. Se apaixona, né? Se apaixona e aí eu falo o seguinte, que deveriam ganhar muito mais. Né? Tanto é que na nossa confecção a gente sempre teve uma coisa que é assim, ó, centavos por peça para cada estampador, para cada costureira e tal, para todo mundo ganhar melhor. Se a gente vende mais, as pessoas ganham mais. Se a gente vende menos, as pessoas ganham menos. Mas tem uma base salarial, que é uma base geralmente acima do mercado. Isso seria uma premiação, esses centavinhos a mais. Sim, centavinhos a mais. Bom. Só que quando você fala em 100 mil peças por mês, por exemplo, o cara ganha 3 centavos. Gente, quando a gente fala em centavos, aqui a gente está muito voltado para o mercado do atacado, que é muito giro. É uma quantidade diferente. Que é diferente de premiação quando a gente fala de varejo. Aí muda um pouco o formato. Então, por exemplo... você imagina você fazer 100 mil camisetas. Um menino lá da estamparia, lá, por exemplo, você tem 10 estampadores, cada um ganha 3 centavos. Pô, isso não é nada. Dá 30 centavos no custo da peça. Só que pra ele faz diferença. Você fez 100 mil peças, o cara ganhou 3 mil a mais no salário dele. Que não tava nem contando. Não tava contando. Ele tem uma base salarial lá, que é um salário de mercado. Um estampador hoje ganha a média de R$2.000. Mais 3, ele ganhou 5. Porra. Entendeu? Então eu falo, pô, é um salário muda muito tudo. Acima do mercado, muda tudo, entendeu? Isso tem que ser cultural, isso tem que mudar na cabeça das pessoas, entendeu? Então o pessoal fala, vocês não ficaram ricos, tá? Não, cara, o objetivo não era só esse. O objetivo era fazer com que as pessoas vivessem dignamente. E você não deixou de viver dignamente, não, deixando outras pessoas viverem dignamente. E aí o que acontece? Vamos lá, voltando lá à coisa da estampa. Aí o cara protegeu o branco, fez a tela do branco, protegeu a tela do vermelho, fez o vermelho, protegeu tal. Ele vai protegendo. Aí o que acontece? Depois ele vai geralmente para uma mesa de estamparia, tá? A estamparia mais artesanal é mesa de estamparia. Hoje tem o carrossel que ele faz isso também, a gente já teve isso. É assim, o carrossel ele é muito bom quando você vai fazer assim, ó, 1000 peças pro modelo. Aí o carrossel compensa. Porque para você ajustar um carrossel, ele vai 1 horinha ali, 2 horas para você ajustar a cor, ajustar tudo, a mecânica do carrossel. Depois você coloca no automático lá e só forrar a peça e tirar, forrar a peça e tirar. Na mesa não. O menino vai lá, ele forra centenas de peças numa mesa grande, aí ele estampa a primeira cor. Aí depois ele vem com outro quadro e estampa a segunda. Depois outro quadro, a terceira, a quarta, a quinta. E vem um outro menino secando. À medida que ele está estampando, vem um outro menino secando a tinta para que ele possa estampar outra cor em cima. Para não manchar. Para não manchar. Foi feito o processo aqui, né? Esse processo aí. Esse processo, normalmente, ele é feito em mesa, tá? Ele é assim, pode ter sido até em carrossel. Geralmente camiseta aberta. Por exemplo, no carrossel você faz a camiseta fechada e aberta. Quando é berço, você pode fazer a camiseta fechada ou aberta, não tem problema. Eu sempre preferi estampar a camiseta aberta. Ainda mais que você quer estourar gola, estourar... Aí a camiseta fechada é melhor. Fechada é melhor? Fechada é melhor. Putz, eu quero fazer uma estampa que pega o ombro aqui, pega a gola e tal, não sei o quê. Camiseta fechada, berço de estamparia. Quando, por exemplo, você está fabricando para outras marcas, por exemplo, você pode deixar um monte de camiseta lá fechada e a marca veio e te pediu, você pega a camiseta que já está fechada, que já está fabricada, coloca no berço e estampa só a estampa dele. Existe essa coisa de lógica de produção, né? Então eu falo o seguinte, que a coisa da estamparia é uma arte. Na camiseta, principalmente, eu falo, pô, é a parte que ganha todo mundo. Nossa, ganha porque assim, eu fico viajando em várias técnicas. Você já viu, né? Tem flocado, tem que... Eu sou apaixonada por toque zero. O flocado, sabe aquela coisa meio... Sim, parece que ela já está envelhecida? Então o que acontece? O toque zero, por exemplo, ele vai do nylon, por exemplo, esse nylon aí é um nylon de 44 fios. Então ele passa mais tinta, para o tecido, tá? Então, aquele polímero, a tinta é como se fosse você coloca uma lente de aumento, no microscópio, a tinta é um polímero plástico, né? Que ele é meio que fundido em cima do tecido. A toque zero, você pega um nylon que é de 100, 120 fios, ele vai passar menos tinta pro tecido, entendeu? E aí, como ele passa menos tinta, ele consegue penetrar na fibra do tecido. E aí você passa a mão assim, não tem toque. Parece que ela é do tecido, né? Muito Parece que é do tecido, mas pô, hoje tem a sublimação que faz isso bem, só que o tecido para sublimação não é bem resolvido, que é um poliéster, né? Tem que ser bem misturado, senão não pega, né? Quanto mais poliéster, mais vivo fica. Exatamente. Mas, por exemplo, você pega um tecido aí, um PV, você faz uma sublimação em cima dele, dá a impressão que foi feito na estamparia de toque zero. É verdade. Né? Eu falo que é a gambiarra para baratear preço. É verdade. Né?
é gambiarra para baratear preço. Mas eu falo que, assim, estamparia é uma arte. Tem uns amigos, assim, que entendem muito de estamparia. Eu entendo um pouco porque eu trabalhei também de estampador, já passei por tudo quanto é setor tudo quanto é setor da confecção eu passei. Então, o que acontece? Eu entendo um pouquinho. Mas, assim, quando você vê um menino que tá lá, sabe, carregado de estamparia, que ele aprendeu a gravar um quadro, ele aprendeu, sabe, tudo, tal. Aí você fala, pô, ele já tá manjando mais que eu. Tá entendendo? Minha esposa detesta que eu fale gíria. Eu sei que manjando, os mano, não pode ser. E aí ele já tá entendendo muito mais do que o dono da fábrica. O que mais tem é dono de fábrica que não sabe pregar um botão. Mas ele sabe, ele paga. Mas ele administra bem. Administra bem. Entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem com isso. Alguém tem que fazer essa parte. Exatamente. Né? Igual uma outra coisa assim que eu vi outro dia que eu fui numa fábrica de camisetas no Sul. E eu vi algumas técnicas assim que eu achei muito interessante, né? Então tem uma assim que o pessoal até fala que é fruta-cor, mas é furta-cor, né? As pessoas confundem o nome porque é onde ela fica perto, ela vai pegar aquela cor. Então, por isso que se chama furta-cor, não é fruta-cor, viu, gente? Olha, fruta-cor. Então, assim, eu achei muito legal, que parece que é um plástico, assim, tem uns negocinhos dentro. Sim. Conforme a outra peça que você usar em cima, ela vai mudando a cor. Sim. Tem um refletivo também. Tem um sensível, refletivo. Por exemplo, você falou da flocagem. A flocagem é uma das coisas mais bonitas que tem na estamparia. É muito legal. Porque a flocagem, ela é um polímero plástico, de poliéster mesmo, só que ele é como se fosse um espeto. Ele é espetado e colado no tecido. Então você coloca na lente de aumento, você vê aquele monte de pelinho assim em pé. É uma coisa mais linda do mundo e ele é feito por eletrostática. Vocês já viram fazendo flocagem? Não. É mó barato fazer flocagem porque assim, todo mundo toma choque na estamparia. Né? Tá lá em cima lá. O cara vem com uma. Não, é sério. Tanto é que assim, ó, o cara vai lá, ele tem uma peneira, né? Que é pra jogar em cima, você passa como se fosse uma cola. Aquela cola ela tem um tempo de reação. Você prepara aquela cola, ela tem um reativo dela. Então aquela cola, ela só é colada, ela só vale durante 2 horas. Você tem que fazer a produção em 2, 3 horas. Aí você passou e tal, com a tela estampou o desenho que vai e tal na coisa. Aí daqui a pouco você vem lá com a flocagem. Aí você vem numa peneira vai fazer e tal. uma sujeira, né? Faz uma sujeira danada. Aí você imagino. vai lá e joga em cima do tecido e tal. E aí quando vai jogando, você vai ativando um choque. Aí quando faz aquele choque, o pelinho faz... Tchum, sobe. Ele caiu lá. Aí ele sobe assim e fica colado. É muito interessante, tanto é que na estamparia, quando você está trabalhando em estamparia, né? E o pessoal fala, cola do trilho aí. Que às vezes você tá de um lado da mesa, você tá segurando assim na mesa, assim. Viajando na mesa. O cara dá um choque lá na frente, lá você sente choque aqui e fala, ai meu Deus. Você está viajando, pensando fala que é uma arte, essa eletrostática é muito legal mesmo. Que você fala, pô, e aí por que dá problema? Né? Flocagem dá muito problema na casa da pessoa. Porque essa cola que foi feita, que ela tem 3 horas de duração, às vezes o cara vai fazer uma produção muito grande. Em vez de ele misturar um pouco, fazer a flocagem, não, ele faz um balde grande e quer usar aquilo durante o dia inteiro. Então aquela cola já não está mais válida depois de um período. E aí foi colado e tal, passou por toda a produção, não soltou. Só que quando lavou na casa da pessoa, aquilo soltou. A pessoa fala, pô, flocagem é ingrato. Não é que é ingrato. É que para baratear custo, as pessoas vão fazendo algumas... Não faz o processo correto, né? Eu falo que confecção, infelizmente, poucas confecções têm processo de produção bem resolvido. Né? Se você respeitar o processo da confecção, do modo geral, o produto sai com a melhor qualidade. Eu falo, ó, o McDonald's faz sucesso porque ele tem processo bem resolvido para fazer o hambúrguer. Vocês já fizeram o Mac Turismo alguma vez? Não. Façam isso, é muito legal. Você vai lá aprender a fazer o hambúrguer no McDonald's. E aí eles falam, o hambúrguer aqui, a chapa pode assar 24 hambúrgueres, mas só é assado 8. Por quê? Porque o gosto dele muda quando é assado mais. A cestinha lá que faz a batata frita só pode ir tantas gramas de batata. O óleo tem que estar a tal temperatura. Então a confecção não tem isso. Existe um processo, né? Mas você tem algumas confecções que tem esse processo. Mas são poucas, é o pessoal que gosta de fabricação. Se o processo for respeitado, sai o melhor produto. Roberto, mas dentro dessa toda a sua vivência aí, dentro de produção, teve algum perrengue assim muito grande, tipo um épico? Monte. Fala, cara, esse aqui não dá pra deixar de Cabeludo, falar. que a gente quer o cabeludo. O cabeludo, eu trabalhei numa confecção que a gente teve que criar calça customizada. Não existia calça customizada antes disso. É assim, confecção tem uma coisa chamada ficha técnica. A gente falando de malha, vamos fazer uma fábrica de jeans.
Essa fábrica de jeans, a gente falava, ó, respeita a ficha técnica e tal. O que é a ficha técnica? Você faz uma ficha, que é um checklist de tudo que vai na produção. E aí você separa o zíper do tamanho tal, o botão que vai, a linha que vai, o tecido e tal. Você separa. Isso é a ficha técnica, que é a história da engenharia de produção. É como se fosse um mapa. Da arquitetura da moda. Lembra que a gente falou da arquitetura da moda? É a arquitetura da moda, é essa ficha técnica, é a planta da produção, do que vai acontecer com aquele produto. Você fez uma pilotagem e tal, ó, foi arquitetado dessa maneira. Siga a ficha técnica. Receita. A receita. Nossa, na arquitetura a gente teve muito problema com isso, até pouco tempo atrás e tal. Porque ninguém seguia a ficha técnica. Porque as pessoas acham que sabem trabalhar e não precisa seguir a ficha. Lê, né? Eu falo que confecção é feita de humanos. E humanos têm vontade própria. Você precisa colocar na cabeça do humano que ele precisa seguir o processo. Aí cortamos 10 mil calças lá nessa fábrica. 10 mil calças e tal. Só 10 mil calças. Eu dava uma consultoria lá e passei, acho que na quarta-feira, terça-feira, não lembro. E falei, ó, essa calça assim, vai tal tecido, tal zíper, tal. Beleza? Beleza, tá tudo certo, tá? E aí, o que acontece? Não seguiram a ficha técnica. Quando foram cortar, estava começando a surgir a história de CAD no Brasil, né, dos sistemas de modelagem e tal. Usaram outra modelagem, que não era da ficha técnica. Misturaram as... E aí o que acontece? Era uma calça que ela ia ter um zíper maior e tal, né? Ela ia ter um zíper menor, mas ela era preparada para ter esse zíper menor. A medida de quadril, ela era maior, que era para subir a calça, que senão ela não passava no quadril. Cortaram 10 mil calças. Essas 10 mil calças foram feitas com um zíper lá que era tipo de 5 centímetros. Mas na outra modelagem que não era para o quadril outra modelagem passar. Que não passava, não ia passar no quadril de ninguém aquilo. Depois de tal, não sei o quê, de quem que é a culpa? Sempre é de quem arquitetou, tá? Sempre é. A culpa nunca é do dono, do filho do dono que separou, que fez errado, que se meteu a modelista sem ser modelista, que foi o filho do dono que usou a modelagem errada. Né? Ele tirou a modelista da mesa dela lá e falou que estava com pressa e tal. Não, eu solto esse risco aqui e tal, não sei o quê. Não obedeceu o processo. Confecção tem muito problema, né? O cara tá almoçando, ninguém pode esperar o cara almoçar, né? Todo mundo acha que não, almoça rapidinho e tal, não sei o quê. Fala, eu acho horrível. Almoça. A pessoa tem direito ao almoço. Né? E a menina acha que estava almoçando, a modelista, e ele chegou lá, não, deixa que eu resolvo e tal, não sei o quê. E poderia ler o processo, tudo que está escrito também resolveria. Porque o que acontece? O dono de confecção, ele acha feio ele admitir que não sabe. Entendeu? O dono da confecção ou o ser humano, viu? Ser humano, né? Ser humano é difícil. É difícil. Eu tive que trabalhar muito isso. Eu tive que trabalhar muito isso. Falar, ó, tô errado. Eu também, pra ter essa aceitação. É difícil, gente, até hoje, de vez em quando. Tipo, minha esposa mesmo, às vezes ela me chama atenção e eu fico olhando pra ela assim com a cara de brabo e tal, não sei o que. O ego, tô errado. É o ego. O pecado que o diabo mais gosta é a vaidade. Né? E aí, o que acontece? O cara cortou, foi pra oficina de costura, foi pra tudo costurar a roupa. Mandou embora. Mandou seguir um processo que não existia, vamos dizer assim. E foi pra lavanderia. E na lavanderia foi feito o encolhimento da peça. Né? E colado lá a ficha, coisa. E assim, eu achei impressionante o seguinte: ninguém observou que o molde não era o mesmo que estava ali no... Ó, vai ser cortado com molde tal. Ninguém observou. E quando foi feito o CAD, ele sai uma descrição. No molde sai a descrição, modelo tal, código tal, você vê tal, que ninguém leu o momento algum. Ninguém leu. E aí, quando chegou da lavanderia, foi vestir, aí esse dono da confecção me chamava de Ô bom, me ligou, você precisa vir aqui, não sei o que, tal, as calças, a modelagem da calça tá com defeito, não sobe no quadril das mulheres, isso e aquilo, tal. Mas pra você descobrir, eu tô simplificando pra você, pra você descobrir que foi cortado com molde errado... Até cai a ficha, né? Nossa! Cheguei lá num sábado, tava lá, um monte de calça dentro da fábrica, no quarto andar da fábrica. Já vai até assim, um monte de calça, né? Lá no e tal. Você não vai muito assim, porque o dinheiro que tá lá não é o seu, né? Não, É o do dono da confecção, mas você fica chateado. Porque é o seu nome. Aí eu cheguei e falei, cara... Vou descobrir o que aconteceu. Peguei uma fita métrica, fui medir a calça e tal. Falei, não, essa calça não é esse molde aqui. Não foi cortado com esse molde. E a modelista estava até chorando, porque já estavam colocando a culpa nela. Já tinham achado um culpado, né? Sempre acha, né? Sempre a culpa nunca é minha, sempre é dos outros. Não, né? tipo assim, a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Exatamente, né? Aí o que acontece? Chegou, esse é um perrengue que eu falo que assim, me estressou muito, porque até admitirem, até o filho do dono admitir que ele fez a caca, porque a modelista, com medo de perder o emprego, ela não falou, ó, foi o fulano. Se retrai, né?
ela tá precisando trabalhar e tal, aquilo é o emprego dela, é o que sustenta a vida dela. E aí eu chamei ela de canto e falei, o que aconteceu aí? Ela falou, eu tava almoçando, ele chegou lá, soltou os riscos todos e mandou pro corte o risco tal. Aí eu falei, vamos lá olhar o risco, tá salvo no computador? Falou, tá, porque o sistema faz um backupzinho e tal, diário. Vamos lá olhar? Aí, vamos lá. Quando chegou lá, eu chamei o dono, falei, pega a câmera da sua fábrica, que você gosta de câmera em tudo, e observa quem foi que soltou o risco nesse dia. Cara, esse cara, quando ele descobriu que foi o filho dele, ele dava uns berros dentro da fábrica. Mas uns berros, assim, daqueles, sabe, de envergonhar todo mundo e tal. E o menino todo envergonhado também, porque ele só quis ajudar. Eu falo que a gente erra com a convicção de que a gente tá fazendo certo. Que tá certo, né? A gente sempre erra com a absoluta convicção de que tá fazendo certo. Ele só quis ajudar, tal. E aí esse menino chegou e falou, bom, ajuda aí, cara, como é que a gente faz? Aí fiquei uma semana pensando, eu tenho um irmão que entende muito de confecção, muito mais que eu, que qualquer um, tal, que é o Giovanni. Aí eu cheguei na casa da mamãe e tal, não sei o que, falei, mãe, tá acontecendo isso. E minha mãe falou, não faço a mínima ideia de como vai resolver isso. Aí cheguei, meu irmão ficou escutando, meu irmão falou, cara, você vai ter que lançar uma moda de roupa customizada. Põe um cos a mais em cima dessa calça. Muda o zíper? Não muda o zíper. Você põe um cos a mais e coloca 2 botões acima e tal, que ela vai aumentar a largura dessa calça, né? Você faz uma mini pizza na lateral, você vai pedir para uma confecção, desmanchar essa calça, abrir um pouco ela, colocar um tecido aí, o tecido não vai bater a cor, então você já faz de propósito, você faz um jeans sem lavar. Do avesso, sei lá. Faz o jeans sem lavar e tal, não sei o que. Eu falei, mas quem que eu vou encontrar? Ele falou, geralmente a oficina que tá passando pelo problema lá, ela vai fazer isso, a gente fez muito isso pra Zump, né? Vai cortar mesmo o cós da calça ali e tal, e depois você vai fazer um outro e tal. Aí eu falei, vou tentar em uma. Aí cheguei lá na segunda-feira, tentei em uma. Tal. Aí chamamos a modelo, vestiu, e a calça ficou bonita pra caramba. E diferenciada, Diferenciada e tal, customizada, não sei o que, tal. Pra sorte dessa empresa que eu estava trabalhando, uma grife lançou calças customizadas. Uma dessas grifes grandes e tal, e começou a fazer um barulhão no mercado. Aí esse cara chegou e falou, eu vou ter que pagar quase a mão de obra de uma outra calça para fazer isso, que dá mais trabalho. Eu falei, o que é melhor, você pagar a mão de obra de uma outra calça ou perder essas 10 mil calças? Mas são 10 mil calças do mesmo modelo? Não, cada uma vai ficar customizada de forma diferente, porque é feita à mão e tal, não sei o quê. Ele, então vamos fazer. Aí chamou a oficina de costura, a oficina falou, dá pra fazer isso. A oficina olhou pra mim assim... Tipo... Dona Terezinha, até lembro dela. Falou, Roberto, vocês inventam cada coisa, que esse cara me inventou? Vontade de socar. Cada coisa. Você sabe que vai demorar mais de mês pra fazer isso, tal. Eu falo, não, dona Terezinha, a senhora faz o seguinte, a senhora faz 1000 calças, entrega, depois faz 1000 e vai continuando a sua produção lá. Aí ele falou, então não vai demorar mais de mês, vai demorar quase um ano pra fazer. Eu falei, sim, mas a senhora vai ver que depois a senhora vai pegar mão de obra de coisas já pra fazer isso direto, porque isso tá entrando na moda. Aí ela foi, fez e resolveu o problema. Então foi lançada as calças customizadas e tal. E esse cara começou a vender isso antes de todo mundo. E a calça era tipo o dobro do preço de uma calça normal. Aí ele abriu um sorriso desse tamanho assim e tal. Mas aquela coisa que eu falo, você solucionou um problema grande. Mas você não teve remuneração por aquilo. Não foi valorizado. Não foi valorizado por aquilo. Né? Hoje, você enxerga, na época, moleque e tal, não sei o que, você leva uma solução, você quer... Você fica todo feliz, Você quer a solução do problema. Você resolveu, hoje né? Hoje não, calculava, 10 mil calças, R$90, sei lá, R$100 cada uma, dá 1 milhão, se o cara me pagar essa comissão. Hoje você calcula assim, né? Depois de adulto e tal, mas na ocasião... Você vê que a felicidade não paga boleto. Mas, eu tô resumindo um perrengue grande de uma indústria de jeans, assim, em 1 hora. Mas isso demorou tipo um mês, assim, pra achar uma solução. Eu imagino você dentro do problema. É aquele furacão. Você nem culpa dorme. de quem? É culpa de quem? Você chega lá tremendo, que você falou, o coração. Chega. Né? Hoje, eu tô lembrando, você fala, o coração. Fala, realmente. Bate, você chega vem lá na com boca, taquicardia. você fala, e o menino, sabe, chorando, porque o pai tava xingando ele. A modelista chorando porque ia perder o emprego. A dona da confecção. E você tem que ser o equilíbrio emocional do momento. A dona da confecção com raiva, porque iam descontar dela, achando que ela entrou na costura, não sei o quê. Então tem muitos, tem perrengue de malha, a malha que não descansou e que, sabe, teve uma malha que a gente comprou. Teve uma malha que a gente comprou de uma fábrica, que a fábrica falou pra gente, não precisa descansar a malha e tal, não sei o quê. Não precisa?
né? 10 toneladas de malha e tal, então vamos cortar. Vambora. Meu, 10 toneladas de malha dá 50 mil camisetas. Quando lavou, fez... Desgrila. E aí? E aí que a gente recolheu antes de... Quando viu que tava com problema, a gente recolheu antes e vendeu como saldo para Angola. Colocar um Vendemos para cropped de Angola. renda. Vendemos para Angola, porque Angola comprava todos os saldos. Não sei se sabem, Angola não tem indústria de nada, ela só compra e vende. Angola é um país que tem pouquíssima indústria. E aí os angolanos, era uma época que o dólar estava mais baixo, então os angolanos vinham pro Brasil e tal, e a gente já vendeu falando, ó, essa remessa de produto está com problema, assim, assim, assado. Né? A fábrica não indenizou a gente. Né? Outra coisa que, assim, as fábricas de tecido têm muita irresponsabilidade nisso. Se você encontrar alguma fábrica de tecido que indenizou algum erro de produção por responsabilidade do tecido, eu te dou um prêmio. Nos anos todos que eu tenho de Brasil, só vi uma. Nos anos todos que eu tenho de confecção, uma. Posso falar o nome deles aqui? Pode ser, gente com qualidade. Vou tem falar, que eu não lembro o nome dele, cara, é da Fox Têxtil. É um cara que faz tecido de camisaria. Foi o único que eu vi, todo o meu tempo, ó. Eu vi, sabe, trabalhei com jeans de todas as fábricas grandes, tive um monte de problema de tecido, sabe, tecido que estraga na lavanderia, tecido, sabe, que não tá legal e tal, e as fábricas de tecido falam, não, a culpa é da lavanderia, a culpa é da costura, a culpa é do outro, nunca é minha, entendeu? E não indenizar as fábricas. Essa fábrica, nós compramos um tecido de lycra dele, isso agora, acho que foi o ano passado até. A gente comprou um tecido de lycra desse pessoal, cortou e tal, umas calças de alfaiataria, e foi mandar para costura. Quando chegou lá na costura, lá, você manda para costurar longe, norte de Minas. Né? Norte de Minas. E aí chegou lá, a oficina de costura falou, o tecido tá com cores diferentes. Falei, como cores diferentes? Foi tudo etiquetado aqui e tal, não sei o quê. Ele falou, não, vou te mandar a foto. Aí mandou, eu mandei a foto pro cara da fábrica de tecido. Ele olhou, ele falou, mas pô, o que aconteceu aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, foi etiquetado e tal, não sei o quê. Ele falou, não, calcula o tanto de tecido que você comprou, o que dá para salvar, o que não dá. Me manda o valor. Ele falou, não, vamos fazer melhor? Ele falou, estou depositando o valor do tecido na sua conta de volta. Ele falou, não, vamos fazer melhor ainda, cara. Estou depositando o valor do tecido e da mão de obra da costura que você vai gastar para fazer isso aí. Vanderlei, lembrei o nome dele. Vanderlei, da Fox Têxtil. Aí eu falei, não, Vanderlei, eu vou tentar salvar alguma coisa. Não, se salvar, beleza. Mas falei, você não quer a roupa para você? Ele falou, não vendo roupa, cara. Eu quero você como cliente. Então, se esse tecido me deu um problema, né? Se esse tecido me deu um problema, eu tenho que resolver o problema com você. Né? Esse foi um perrengue grande também, que eu falei, pô, e ó, me assustou a resolução do problema por ele. Foi muito simples. Porque eu falei, eu só vou reclamar, porque já aconteceu com outras fábricas de tecido, você reclama com a fábrica de tecido, a fábrica prefere perder você como cliente. Não entende a parceria, o poder da parceria. Não existe, infelizmente não existe. Aí o cara te surpreendeu, falou, não, o cara me surpreendeu. Realmente, na segunda-feira, tá a gente amanheceu com o depósito dele na conta, com o valor do tecido, o valor da mão de obra, e o valor da lavanderia. Que foi todo o custo que você teve. Aí chegou esse produto e tal, aí no final das contas tinha estragado realmente um percentual grande do produto. Ele falou, aí eu liguei pra ele e falei, Vanderlei, você não quer pegar essas calças e tal? Ele falou, Roberto, eu não vendo calça, cara. Ele falou, pode vender ela aí, você tem um prejuízo menor, cara. Só esse tempo de produção que você gastou aí também é prejuízo. Fiquei impressionado, ímpar. É um cara que vende tecido de camisaria no Brás, sabe? O vendedor dele, um cara gente boa também, sabe? O dono, gente boa. E eu falo, pô, um cara desse aí você tem que falar bem, porque foi o único. Ó, eu tenho, tô com 52 anos, trabalho desde os 14. Eu nunca vi uma fábrica de tecido indenizar um problema de processo de produção causado pelo tecido. Porque quando o problema não é causado pelo tecido, beleza, ó, culpa da lavanderia. Lava as mãos, né? Mas eles não, né? Eles não. Chamou a responsabilidade. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui com os meus botões? Quais você não tem botão? Tem? Não, é verdade, não tem. A gente tava falando de estampa, certo? Sim. E tem uma diferença entre a estampa localizada e a estampa corrida num tecido de malha. Sim. O que interfere isso para que as pessoas entendam essa diferença? É assim, a estampa localizada é toda aquela que é feita pelo silk screen, tá? Ou você faz um tecido de sublimação, você desenha o molde, vai fazer, ele vai ser localizado no coisa. A estampa do jeito corrida, que você quer. Do jeito que você quer, por exemplo, se a sua estampa é uma estampa localizada, tá? Eu estou usando estampa corrida, não, ninguém está usando estampa corrida aqui. A estampa corrida é aquela feita por cilindro já na fábrica de tecido, né? Ela é feita um cilindro,
onde aquele cilindro tem uma termotransferência que vai transferir aquele desenho pro tecido. Que você vê vestido estampado, camiseta estampada. Exatamente. Ou tipo aqueles barrados que você vê em vestido e saia. Exatamente. Isso é uma estampa corrida. É quando o cliente chama de uma estampa exclusiva? Sim, ele tem que fabricar um X de tecido para ser exclusivo. Por exemplo, a Zump ou a Forum, essas fábricas, ela falava, ó, fulano, faz esse tecido para mim. Aí o cara fala, pô, mas eu preciso de 10 mil metros desse tecido para poder conseguir fazer Ser só seu. Ser só seu. Beleza, então faz, não tem Pode problema. fazer. Pode Igual fazer. tinha a estampa da Farm, que ela ficou muito conhecida, sim. porque era a estampa exclusiva dela, mas hoje você já vê ela espalhada. Porque o cara do tecido também, acontece o seguinte, você fazer esse cilindro custa muito caro. Fazer essa estampa corrida custa muito caro. Aí ele fala, pô, tirei o custo aqui, vendi pra Farm aqui, ou pra qualquer marca, essa estampa aqui. Mas depois que acabou aquele contrato, ele vai espalhar isso no mercado. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Por exemplo, vou falar aqui, alguém pode me corrigir depois aí se eu falar uma besteira, mas eu sempre falo o seguinte, que a vicunha cresceu muito em cima da Zump. Cresceu muito, muito mesmo. Porque antes era só tecido só Santista. E aí o que acontece? A Zump lançou uma marca chamada Zapping, né, que ia fazer assim, uns jeans diferenciados e tal. E aí, como a Zump tinha uma coisa de excelência, o sarrafo da Zump era lá em cima, era só tecido Santista e tal, existiam outras fábricas, Sudantex, Ferreira Guimarães, são fábricas que nem existem mais. E a Santista tinha um sarrafo aqui em cima, e a Vicunha tinha um sarrafo aqui embaixo, assim, de qualidade e tudo. Aí, na Zapping, eles começaram a tentar lavar esse tecido da Zump, esse tecido da Vicunha, para tornar ele melhor, para subir esse sarrafo aqui para estar próximo da Zump. Chegar no nível, né? E aí eles começaram a testar. Aí, o que acontece? Chegou, ó, testamos, funcionou. Agora você faz tecido só pra gente. Aí, durante muito tempo, eles fizeram muito tecido pra Zapping. Só que você tem aqueles tear parado, tingimento, enfim, todo o meu barramento de tecido, tudo parado, custa também. Chega uma hora que, ó, acabou o contrato eu vou fabricar pra você por 5 anos. Aí, opa, agora vamos pro mercado. Aí eles, explodiram, porque todo mundo queria o tecido que era usado pela Zump. E porque pegou um puta know-how, né? Pegou um know-how grande. Então, rola muito isso, entendeu? De você falar, o tecido, o cilindro foi exclusivo para tal marca. Mas custa. A mesma coisa da estampa localizada. Isso a gente teve muito problema no começo, porque a gente não tinha estamparia interna. A gente montou a estamparia interna porque assim, a gente fazia uns desenhos da arquitetura diferentes, né? Televisão aqui na frente. E tal. Aí o que acontece? A gente estampava isso lá, estampava 2.000 peças daquilo ali. Aí o cara da estamparia, ele não prestava serviço só pra gente. Ele prestava serviço para outras marcas também. Aí chegava uma marca lá e falava, eu quero um desenho igual da arquitetura da moda. Ele tá pronto aqui. Cara, tem aqui, velho. Eu tô cheio entendeu? aqui. Então... Vamos fazer você nem aqui. abre tela. Nossa, teve caso. Eu lembro que a gente fez um rosto, que era um rosto do Muhammad Ali e tal, na época, que era um rosto que você, era assim, era uma coisa que ele era feito com várias palavras escritas arquitetura. Quando você olhava de longe era um rosto, quando você olhava de perto você via que estava escrito arquitetura. Um concorrente nosso foi na estamparia e copiou aquela estampa. Só que ele não viu que estava escrito arquitetura. Nossa! E aí ele colocou na vitrine dele e a gente olhou e falou, cara, essa estampa é nossa. Aí o cara, não é e tal, não sei o quê. Pô, cara, tá escrito arquitetura da moda aí na estampa, você não viu? Você entendeu? Então rola isso. Por quê? Porque o cara da estamparia, ele também precisa cobrir os custos dele. Hoje eu entendo, na época te causa uma raiva, uma revolta e tal, não sei o quê. Porque você bancou aqueles quadros, aquelas coisas pensou. Aí o preço da ideia, né? Isso que as pessoas não contabilizam. A cópia custa muito mais barato. Sim, é por isso que a pirataria vende, por quê? Porque a cópia não custa pra ele. Para a Nike desenvolver lá um tênis ou qualquer coisa, ele tem todo o setor de criação. Tem um filme aí da Nike, que é o Air Jordan, tal, não sei o quê, que você vê o cara desenhando o tênis, ele ficou um final de semana inteiro desenhando e tal, e aquele cara custou... Não, aquele cara custou para a Nike anos de experiência dele ali, e a Nike bancando ele. Quando ele desenhou o Air Jordan, ele já tinha aquela bagagem lá que demorou para aprender a história do chaveiro lá, que quanto tempo eu demorei para dar esse tapa aqui. Exatamente. Entendeu? E aí ele fala, ó... É das viagens certas na criação. Exatamente. Aí o cara que copia, não, ele já pegou aquilo lá que já tá tudo criado, já é um produto que já foi testado, já foi funcionado, já foi validado. E vou falar pra vocês, se o cara ainda fosse esperto, em vez dele ter percebido, colocava o nome da marca dele pequenininha ali, né? Não. Já tentou os detalhes. A marca nem existe mais e tal. E aí eu falo sempre o seguinte, falo, ó... a cópia, ela é mais barata. Por exemplo, vocês têm um trabalho de excelência como representante. Beleza? Beleza.
tal, passou por várias marcas, o André também, que tem uma experiência grande, também, que não tá aqui. O André não veio, André, que vontade de estapear você. E aí, mas tá bom, mas o André se tem uma excelência de atendimento, né, que eu falo vocal assim, eu falo, ó, desde que ele trabalhou com a gente, eu falo, cara, você é diferente. Você devia aproveitar isso mais, entendeu? Essa coisa de oralidade, que ele fala bem e tal. Se vende bem, né? Se vende super bem e tal. E eu sempre falo o seguinte, então, essa experiência de você aprender a se vender... Ele virou um hunter muito bom. Aprender a gerar o crédito aqui, aprender a captar o cliente aqui, isso tudo custa, certo? Aí vem um outro representante que vai abrir lá um escritório X de representação. Aí ele começa a seguir a Simone, começa a seguir o Lima, começa a seguir o André, falando, vou lá na fábrica, lá onde ele abriu já. Vou bater onde já bateu. Entendeu? Então, custa muito mais barato pro cara. Entendeu? Custa muito mais barato. O que acontece? Tem várias marcas, né, no Brás, no Bom Retiro, em Goiânia, em vários lugares, que elas se inspiraram na arquitetura e não existe nada de mal nisso. Tá? Hoje a gente enxerga assim também, a gente aprendeu a enxergar assim, que assim, para ele foi muito mais barato chegar ali. Tinha um concorrente muito forte que a gente pegava ele seguindo a gente até os prestadores de serviço. Eu olhava no retrovisor do carro, falava pro meu irmão, ele tá seguindo a gente. Ele que tava esperando a gente loucura! sair. Ele falava, pô, e quando a gente caía lá na fábrica, eu lembro que esse cara foi parar um dia na nossa fábrica. Ele não sabia onde era o galpão da nossa fábrica. E aí ele chegou lá depois que a gente saiu e ele falou com a minha mãe, que ficava lá no financeiro, minha mãe e minha irmã. Falou, não, a gente veio aqui porque a gente tem um serviço para dar pra vocês, queria as mesmas coisas da arquitetura, da moda e tal, não sei o quê. E aí minha mãe ligou depois, teve um rapaz aqui, assim, assado, falou, é o fulano, mãe, é que ele segue a gente mesmo. Ele segue seguia, literalmente. Né? E vocês nem eram novela, né? Ele seguia literalmente e tal. Não, mas rolava várias coisas, assim, por exemplo, a gente sempre vestiu muito artista, né? E aí teve um artista, o Ícaro Silva, que perguntou pra gente, né? Ele fez o nosso primeiro outdoor, o Ícaro. E aí o Ícaro um dia me ligou e falou, Bertô, a marca tal, cara, qual que é, meu? Eu falei, um vizinho nosso aqui. Ele falou, não, beleza. Aí ele chegou um dia na fábrica com uma caixa desse tamanho, assim, tinha tipo 200 camisetas. Caralho. O cara mandou lá pro Ícaro, porque o cara fez o nosso outdoor, aí ele descobriu os contatos com o produtor e tal, e mandou pra casa do Ícaro. Falou, cara, eu não posso usar essa roupa, porque primeiro que eu já visto vocês, eu acho antiético. Segundo que esse cara fica me ligando diariamente, ligando pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha produtora e tal, que ele quer que eu use. Na época ele fazia malhação, o Ícaro fazia malhação na época. Falou, e eu não quero usar, cara. Então o cara seguia até isso, mas esse cara cresceu muito mais que a gente, tá? Por quê? Porque a cópia custa menos. Esse cara cresceu muito, infinitamente mais que a gente. Entendeu? Porque a cópia custa menos, entendeu? Vocês então, têm que parar pra pensar, pra criar, pra ser diferente, tudo isso leva tempo. Por isso que, assim, a coisa do negócios da moda, da minha consultoria, ela começou a surgir daí. Que chegava a gente lá e falava, pô, eu queria fazer igual vocês, igual assim, igual assim. Roberto, mas o negócio da moda lá, explica um pouco pra gente do que se aprende lá. É do começo, porque pelo que eu entendi, pra alguém que tá procurando a produção, quando a gente fala até de pele, se mandou de qualquer outra coisa, que a confecção aqui, cada dia pra mim, ela vai crescendo assim de uma maneira tão maluca que só Deus. Mas enfim, essa consultoria, ela pega lá do começo, porque, cara, a importância da compra do tecido... Tudo. Faz o merchan seu aqui, Litoral, ó. fazer meu merchan. Faz aqui, olha aqui. A negócios da moda, assim como a Gorilla Blue, que é a coisa do marketing digital que a gente tem hoje também, é assim, o digital, ele é o digital voltado para a confecção, que foi mapeado todos os polos comerciais, todos os consumidores. A gente tem um cadastro gigantesco de lojistas que compram roupa para revender hoje. A gente tem um cadastro lá que passa de 60 mil lojistas do Brasil inteiro. Uau. Então, pouca gente tem isso, né? E a consultoria da negócio da moda, ela é uma coisa assim, ó. A gente descobre que o conhecimento que a gente tem, que pra gente é corriqueiro, pros outros é inimaginável. Então, por exemplo, a gente acaba descobrindo o seguinte, que pra costurar uma malha, né, não sei se vocês pegam a camiseta de novo, falar de camiseta, você pega ela, você abre ela, você vê que o ponto dela às vezes está rasgando. É verdade. Aquilo é um conhecimento bobo. Não é que eu falo, se eu uso uma agulha ponta-bola, aquilo nunca vai acontecer. E o pessoal usa a agulha ponta-faca, que é usada para costurar couro, jeans e tal, que até o jeans é ruim de usar a ponta-faca. Né? Se você usa para fibra natural, você usa a ponta-faca. Para fibras que foram beneficiadas, como algodão, poliéster, você usa a agulha ponta-bola, porque ela separa a fibra do tecido, ela não rasga o tecido. Né? Então eu falo, são coisas que a gente aprendeu assim nos anos e tal, e no dia a dia e que as pessoas não sabem. Então a consultoria de negócio da moda, ela veio disso aí, de saber que esse conhecimento ele vale muito,
né? E que ele precisa ser processado pelas pessoas, eu preciso passar esse conhecimento para frente, porque eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Tem que deixar um legado. Eu tenho que deixar isso para alguém, entendeu? E aí, por que não ganhar algum dinheiro com isso também, entendeu? E ensinar para as pessoas da maneira certa. Porque eu vejo na confecção muita gente trabalhando da maneira errada. Então, assim, aí as marcas, elas não têm prestígio, porque geralmente elas não têm qualidade nos pequenos detalhes. Né? Aí o pessoal compra uma calça, minha esposa esses dias comprou uma calça e a calça rasgou a virilha, mas rasgou inteira. E aí eu tava explicando isso pra ela, que ela também entende de confecção, é do setor de confecção. Ela falou, Beto, ó, aquela agulha que você fala que o pessoal usa a agulha errada, que rasgou. Aí eu falei, ó, só que às vezes é feito até de propósito, que é pra roupa durar pouco e a pessoa procurar comprar uma outra. Só que quando essa roupa rasga, o cara não vê que o que tá sendo prejudicado é a marca dele. Entendeu? Então todas essas coisas, todos esses detalhes de confecção, tanto de jeans, quanto de malha, de bonés, enfim, de sapatos, tudo isso que a gente fabricou, que a gente pegou a mão na massa para fabricar, a gente aprendeu. E aí hoje a gente fala, a consultoria é do começo ao fim. Depende do que o cara quer. Entendeu? Ah, eu quero um brand de uma marca X, Y, tal. A gente entende um pouquinho disso, porque a gente estudou comportamento de consumo. Tava vendo o Maurício falar disso. A gente tava falando do Maurício esses dias, né? A arquitetura da moda, durante bastante tempo, ela foi tema de TCC de muitas universidades, de moda e às vezes de publicidade e propaganda. Que a gente sempre gostou da publicidade e propaganda. E aí a gente, um dia chegou a Casper Libero, né, que é uma faculdade aqui de São Paulo, chegou, pô, a gente tá querendo estudar a arquitetura como case de sucesso de confecção e tal. Aí você chega lá, teve um monte de aluno falando da sua marca, coisas que você sabe que existia, mas você fala, pô, mas... Perceberam, né? Perceberam isso mesmo? Foi feito de propósito, a gente fez tudo intencionalmente. E aí havia também as pessoas descobrindo coisas sobre a nossa marca que a gente manteve em segredo e que foi destrinchado ali como TCC de sucesso. Então tem marcas do Nordeste, por exemplo, que é um menino que ele fez um TCC lá no Nordeste, numa faculdade de moda lá de Sergipe. Ele fez um TCC baseado na arquitetura da moda. E depois desse TCC ele me ligou e falou, posso fazer uma marca concorrente da arquitetura? Eu falei, deve, cara. Deve. E ele tem uma marca que tem um prestígio lá e tal, não sei o que ele faz as mesmas coisas que a gente fez e tal. Ele coloca a cara dele, dá roupagem. Eu falo o seguinte, que ninguém vai inventar a roda. Você só vai embalar essa roda de maneira diferente. E entregar para um público também diferenciado. Uma coisa que a gente sempre fala, que o óbvio, ele nunca é óbvio. Ele precisa ser dito, ele precisa ser explicado. Sim, porque assim, essa daqui é uma caneca que eu posso tomar um café, eu posso tomar o que eu quiser. Sim. Mas de repente ela vai estar aqui porque a gente toma água, vai achar que é só para água. Mas eu posso pôr um leite com café aqui. Então o óbvio, ele tem que ser dito. Tem que ser dito. Eu digo o seguinte, que é assim, ó. Acho que o Caíto Maia, lá da Chili Beans, fala muito isso. Ele fala, eu não inventei o óculos, eu só mudei a maneira que eu vendi ele. A experiência, entendeu? Né? Porque a ótica antes da Chili Beans era cara de avental branco e tal, examinando as pessoas. Depois da Chili Beans, o óculos ficou descolado. Entendeu? Ele reembalou. A Starbucks não inventou o café, pelo contrário. Nós, brasileiros, somos o maior produtor de café do mundo. Só que foi o estrangeiro lá da Starbucks que reembalou o café. Fez a roupagem nova. Ele colocou o copo de café em todos os filmes, tudo, né? Você vê no filme, né? Menina, pega o café pra mim, vem aquele café da Starbucks, né? Então eu falo o seguinte, você refazer essa roupagem também, existe uma arte. A gente não inventou a camiseta. A gente só trouxe ela da parte de baixo pra parte de cima. Pro menino ficar legal de camiseta. E hoje a camiseta já voltou a ser aquele item de parte de baixo de novo, que a alfaiataria começou a ganhar corpo, né? Os meninos estão vestidos agora de camisa e tal. Hoje mesmo eu tô de camiseta por baixo. Né? Então, eu também. Então a gente fala o seguinte, que quando você fala de brand, de marca, tudo que envolve uma marca, né? A gente aprendeu por quê? Porque a gente tem essa base muito sólida que foi construída em marcas que não existiam as palavras branding, não existia a palavra comportamento, não existia comportamento de consumo, ninguém sabia o que era. E outra coisa que a gente estava falando outro dia, nessas épocas, né, que se vendia muito, não tinha um vendedor para cada setor, o vendedor tinha que ser completo. Hoje você divide no Hunter, no Farm, no Closer, e a gente tinha que ser tudo isso. Exatamente. Hoje eles dividem e dão um curso separadamente. Hoje, eu falo o seguinte, que principalmente o setor de vestuário, ele vai passar por isso. Todos os setores se profissionalizaram muito. E assim, eu falo, tem um menino lá do Brás lá que fabrica muita roupa, que ele fala isso na reunião do movimento da moda, reunião ele falou, o problema da confecção é que todos os setores correram a 300 por hora. E a confecção ficou correndo a 20. Agora ela vai ter que correr a 400 para poder, no mínimo, andar atrás dos outros setores.
Então, o que acontece? Quando você vê a coisa do celular, por exemplo, o celular virou objeto de desejo que era o da roupa. Ela pegou o lugar de objeto de desejo que era o da roupa. As pessoas queriam uma roupa que tornassem elas, sabe, quando elas chegassem no local, todo mundo fala, pô, nossa, calça Zumbi. Tinha uma marca chamada Fim do Mundo, um amigo meu, Omar, que hoje ele trabalha pelo braço também, quem usava a calça Fim do Mundo falava, nossa, tal. Hoje em dia Essa não. Eu não lembro. Era uma calça chamada Fim do Mundo. Eu lembro da Resistência. Resistência, que é do Paulinho, né? É do Paulinho, ele tá no Brasil até hoje, tá né? na Cedro, Então, eu falo o seguinte, que é assim, o objeto de desejo mudou, todo mundo quer ter um iPhone. Não sei nem contar um iPhone hoje, que eu não uso iPhone, Depende, eu uso Android. né? O ano 14, aí, sei lá, 13, não sei qual que é o último. É o 14. Eu tô no Samsung. Eu gosto de Samsung, Já usei iPhone, mas eu gosto de Samsung. Mas assim, a coisa do iPhone, quando foi inventado, ele foi embalado numa caixa, foi encomendado um estudo, e o cara falou, não, isso é uma joia. E ele embalou como uma joia. Só que o iPhone, até hoje, ele é vendido como uma joia. Os outros telefones que começaram a copiar o iPhone, eles não chegaram com esse mérito. Só a linha S da Galaxy, né, que da Samsung, que tem esse mérito. Só que as pessoas não veem o seguinte, que o iPhone, ele criou um comportamento de consumo que é do celular por status. Né? A roupa não tem mais isso hoje, ela precisa voltar a ter isso. E vai ter, se Deus quiser. É assim, ó. Vamos se unir aqui, vamos se unir aqui, com a Gorilla Blue, com a Negócios da Moda, com o Universo ModaCast. Pode colocar entendeu? nós nisso. Com isso tudo. Com esse movimento da moda, com o movimento da moda, sabe? Isso. Para falar bem de confecção e falar, olha, esse é um mercado unido, ele não pode ser um mercado desunido. E tem que mostrar esse processo que não é barato. Não, e assim, né, o universo da moda tem muito essa vaidade, né? Tem. De minha marca é melhor que a do outro, que não sei o que, tal. Eu falo, gente... Cada uma tem seu público. Cada uma tem seu público, o cliente sabe, precisa... Eu aprendi muito com o árabe no Brás, que foi o primeiro árabe com quem eu trabalhei. Trabalhava na Rua Miller no Brás. Na época que a Rua Miller, assim, passava, a gente contava naquele contador, né? Não era de... Era o desejo de consumo, não existia, tinha né? StarTAC, não existia iPhone ainda. Você ficava com um contador na porta da loja. Eu lembro disso, Você media ponto, o ponto comercial, você media quantas pessoas passavam na porta da loja. Aí você ficava contando, assim, com o contador. Na porta da loja passava 6 mil pessoas por dia. 6 mil pessoas na porta de uma loja ali do lado do Bradesco, da Rua Miller, lá, né? A gente tá falando do Brasil inteiro, mas quem é do Brás vai conhecer. E esse árabe... Ele chegava e falava o seguinte, o pessoal comprava a roupa lá com ele, no atacado, comprava um montão de roupa. Aí ele pegava o cara pela mão e ele levava nos brimos árabes dele. Aí eu sempre falava pra ele, Jorge, por que você faz isso? Ele falou, Brimo, aprende uma coisa. Só vai ficar bom pra mim quando tiver bom pra todo mundo. Aí... Aquilo me ensinou tanto que anos depois... Equipe, né, cara? Que anos depois eu fui aprender, que eu falo, só fica bom pra todo mundo, pra mim, se ficar bom pra todo mundo. Fica bom pra todo mundo. Que ninguém morre no processo. Aí ele falou, por quê? Ele falou, porque se aquele ali não vender, ele vai fechar a loja dele. Se aquele ali não vender, ele fecha a fábrica dele. E aí, se eu ficar aqui sozinho, o cliente não vem mais pra mim. Então ele falava, ele chegava lá, tinha um clientão lá que comprava um montão, o cara tinha uma rede de loja, mais de 50 lojas, o cara comprava tipo uma produção de 6 meses da fábrica. Aí ele chegava, comprou tudo, comprou, posso levar na loja do meu parente, do meu primo, do meu coisa? Eu falei, mas Jorge, eu comprei pro cara, não, mas é que ele vende um outro produto tradicional, diferente do nosso. Nessa época eu trabalhava como gerente de produtos e como estilista. Então esse comprador, ele parava lá, na época a gente desenhava na mão, né? Você desenhava a calça na mão, sou dessa época, você desenhava a calça, o cliente, na hora. Quer como assim? Quer o coisa assim e tal, o pesponto vai ser esse aqui, aí você já anotava, que vai linha tal e tal. Você fazia uma ficha técnica no desenho na ali mão. no ato. No ato. Ao você vivo. fazia desse jeito, você desenhava a calça, ou a camiseta, ou o que quer que fosse, você desenhava, e o cara falava, não, mas eu quero aquele pespontão, na época era pespontão, aí você anotava, linha lubrificada, tal, não sei o que, você já anotava a ficha técnica, já, porque esse preparo a gente já tinha. Aí anotava, jeans, não, mas eu quero aquele jeans tal, não sei o que, da Canatiba, aí você anotava, jeans, Oregon, Canatiba, tal, não sei o que, entendeu? E aí, o cara comprava desse jeito, no desenho. Dessa aqui eu quero 6 mil peças dessa aqui eu quero 10 mil peças, dessa aqui... Delícia, né? Era maravilhoso. O mercado era outro, né? Aí ele chegava e atravessava a rua e era um cara que vendia calça básica. Que não era o mesmo produto que ele vendia. Era jeans também. Ele não tinha essa cabeça, eu vendi jeans pra esse cara, aquele outro ali, não posso apresentar o cliente, senão o cara vai fabricar o produto igual ao meu. Ele falou que ele fabrique. Ele falava assim, que ele fabrique. É mais gente atendendo esse cliente. Esse cliente continua rodando aqui. E eu peguei essa cultura dele e eu sempre tive isso no Brás. Tipo assim, o cliente comprava da arquitetura, eu falava, meu vizinho ali vende umas coisas legais, vamos lá?
E até quando eu entrava no meu concorrente, com o cliente, falava, não quero comissão, não quero nada. Eu quero que ele compre aqui. O cara olhava assim. Quero que ele fique bem. E aí você via que aquele cara que te olhava como inimigo, né? Que eu falo o seguinte, que a gente virou referência, mas virou tipo... Um amor e ódio, né? Um amor e ódio, cara. Olhava, pô, por que esses neguinhos aí estão indo bem e eu não tô, e não sei o quê. Quando você entrava e eu apresentava, o cara falou, pô, mas você trouxe o cliente aqui, cara. É seu cliente. Como é que você me apresentou ele assim? Pô, cara, porque se ele rodar nesse quarteirão aqui... Mas é uma pena... que vale a pena esse Mas quarteirão. é uma pena que só eu tinha essa cabeça. Entendeu? Só eu tinha essa cabeça. E hoje a gente vive um pouco disso, né? De ver que o meu foi embora. E aí? Tem uma notícia. Meu Deus, já? Oi. Faz aquele ar de plateia. Gente, passa muito rápido porque aqui. eu sou prolixo, né? Eu falo pra caramba, né? Você e nós. Eu falo que eu sou prolixo. Não tem nenhum... Eu não deixo as pessoas falar, minha esposa imagina. Não, você tem que passar essa bagagem. É muita bagagem, tem que voltar de novo. Tem que voltar de novo, que é tem que muita voltar, coisa. que é muita coisa, é muita experiência pra deixar aí. Muita coisa. E vamos unir, pode contar com a gente, com o que vocês precisarem. Mas eu quero que você deixe um conselho para as pessoas. O que você diria assim... Se fosse a última coisa que você pudesse falar no mundo, o que você na cabeça, Nossa, né? foi bem forte, né? Agora, mas que você possa compartilhar. Mulher é aqui. dramática. Eu falo o seguinte, ó. Comece. Do jeito que você puder começar, comece. Se você estiver no setor de confecção. Comece com o que você tem, do jeito que você tá. Entendeu? E não espere ajuda de ninguém. Porque quem faz é você, não são outras pessoas. Quem faz é você. E o sonho é seu, né? O sonho é seu. Se você não lutar pelo seu sonho, você vai trabalhar para alguém que está lutando pelo sonho dele. Você vai ajudar alguém a construir o sonho dele. Né? Então, o conselho que eu dou é o seguinte, ó, comece. E assim, não é fácil, nunca vai ser fácil, nunca, absolutamente nunca vai ser fácil. Nem no começo, nem no meio, nem no fim. Tá? Eu falo que empresas surgem o seguinte, ela começa com o seu sonho, ela realiza os seus sonhos e depois ela passa a virar um pesadelo que você precisa vender ela. A empresa é feita de começo, meio e fim. Ela é feita para ser vendida no final dela. E o começo você acha que encaixa bem aquela frase? Coloque o pé que Deus coloca a estrada? Sim. As coisas vão acontecendo. Eu fui num podcast que um rapaz falou, Roberto, quem abriu o caminho para você? Ele falou, você já viu quando Deus abriu o mar vermelho para as pessoas passarem? É Deus que abre o caminho. Sempre é Deus que abre o caminho. Dá o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, entendeu? Você vai dar o primeiro passo rumo ao abismo e Deus vai segurar. Tem um amigo meu que ele salta de paraquedas, ele fala, eu nunca saltei, tá? E ele fala, Roberto, você devia saltar de paraquedas. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você fala muito de Deus, eu não sou evangélico, eu não sou nem religioso, tá? Eu não tenho uma coisa de religião. Mas eu sempre falo o seguinte, que Deus segura a gente na mão, nos momentos que a gente mais precisa. A minha esposa, mandar um beijo pra ela, que é a pessoa que eu mais amo na vida. Ai, que delícia. Uau. Não, a pessoa que eu mais amo, assim, eu não tenho, sabe, sem ela eu não seria nada. Não seria ninguém. Eu falo, no momento que eu conheci minha esposa, minha vida abriu, assim, um leque gigantesco. E aí eu falo pra todo mundo, falo assim, ó, quando você tá muito agoniado e tal, não sei o quê, só mentaliza que as coisas vão dar certo. E elas vão dar certo. De um jeito ou de outro, todos os problemas se resolvem. Nada dura para sempre. Não, e de um jeito ou de outro, tudo se resolve. O grande problema é que a gente acha que os problemas não têm solução, principalmente quando a gente está passando pelo problema. E às vezes ele é muito maior na nossa mente do que na realidade. E eu falo isso pra mim mesmo, porque volta e meia eu me pego também nessa esfera. Né? Eu falo que a palavra tem muito poder. Né? As pessoas não imaginam, o mundo foi feito pela palavra. Quando Deus diz, faça-se. Né? Faça-se a luz, fez-se a luz. Então, faça-se a terra, a porção viu que aquilo era bom. Né? E era bom e só ele desfaça a terra e separou a terra do mar, as porções e tal. Né? Alguma coisa assim, Gênesis é alguma coisa assim, né? Então eu falo, a palavra tem muito poder. Então se você pronunciar que você é capaz e que você vai conseguir fazer uma coisa, você vai conseguir. Tudo vai conspirar para que aquilo aconteça. E se você pronunciar que você é incapaz, que você é burro, que você não sei o que e tal, aquilo nunca vai dar certo, porque você já está colocando isso. A nossa mente... É a sua verdade. Eu leio muito, agora eu estou escutando mais podcast, né, escutando muito audiolivro, sobre o Nikolai Tesla, que é o cara que inventou o Wi-Fi antes de existir a tecnologia para o Wi-Fi. É o cara que ele criou a rede elétrica do jeito que a gente conhece hoje. Todo mundo acha que foi o Thomas Edison, mas não foi o Tesla. Esses postes que você vê na rua e tal, não sei o que, até hoje a gente usa do mesmo jeito. Foi esse cara que criou a linha de transmissão. E ele falava o seguinte, que o mundo é energia, que devolve para você a energia que você dá para o mundo. Quando você entender isso, a sua energia vai se fundir ao mundo e o mundo vai conspirar ao seu favor.
E o mundo é energia mesmo. Eu acredito, porque a coisa tem que... Ela acontece primeiro aqui na sua criação. Tem que estar na Você tua cabeça. pensou... Alguém pensou no iPhone antes dele ir pro papel e virar Sim, o verdade. pensamento é a força A criadora. Disney... Quem imaginaria que um parque ia ter uma vida daquela? A cabeça de quem pensou. Sim, eu falo E que assim, tudo o isso. pensamento... Tem uma música do Cidade Negra, Tem, né, que eu chama lembrei Pensamento, dele. né? Pensamento. Que Mas eu não vou o cantar. pensamento é a força criadora mesmo. A força mais criadora que existe no mundo. Só que a gente não respeita isso, tá? A gente vive pronunciando coisas ruins, a gente vive falando mal uns dos outros, a gente vive com birra e com ranço das pessoas, com picuinha. Disputa. Eu falo o seguinte, né? Essa semana eu tava vendo um guru indiano falando disso, falando, ó, depois que morre, nada disso importa. Entendeu? E aí acontece, a gente continua com birra, com ranço e tal, porque as pessoas não saíram dessa esfera. E é difícil pra Você caramba. fica no automático, é cultural, né? É difícil. Às vezes você briga com uma pessoa, você se desentende, né? E eu falo, ó, você precisa pedir desculpa pelas pessoas e as pessoas vão te pedir desculpa também. É um exercício diário. Né? Eu falei que ontem minha esposa me deu uma bronca e tal, com a história de machismo, eu falei pra ela, ó, você tá me falando, eu tô assim, muito nervoso que você tá me falando isso. Mas eu vou desconstruir isso que você está falando que eu tenho de defeito para eu melhorar como pessoa. Perfeito. Né? E é difícil a gente entender isso, né? Eu aprendi com ela. Por isso que eu falo que a pessoa que eu mais amo na vida, a minha esposa, que eu aprendi com ela. Ela falou, ó, corrige esse defeito em você, que esse defeito é muito feio. E aí eu tenho que corrigir. Tá Show, certíssimo. é isso aí. Por isso que eu discuto muito, viu, amor? Também te amo. Você tá me corrigindo, é um livro, né? Cada coisa tem que... tem uma lista pra mudar, mas a gente vai mudar. Mas a gente tem que terminar. Vamos terminar diferente, dando um brinde aqui, essa caneca aqui, assim, gente. Então, muito obrigado, gente, irmão. muito obrigada aqui, obrigado. gente. Troca, valeu, prazer. tamo Espero que junto. vocês tenham gostado. E foi perfeito. Tamo junto. Valeu! Bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio: Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.